Fala galera, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Cultura de Crescimento. Eu sou Douglas Negar, host do podcast, e hoje eu vou apresentar uma galera para vocês. Estou aqui com o Felipe, um dos nossos sócios. Felipe, hoje, pra você ter uma ideia, a gente vai provocar bastante aqui, fazer bastante perguntas sobre o mundo de consultoria. Deixa eu apresentar também aqui o Derek, que cuida da parte de marketing e growth. Apresentar o César, que cuida de finanças avançadas, essa simpatia. Já estou brincando com você, porque vocês vão criar o mais bravo da turma aqui, pessoal. Pessoal, o bate-papo hoje aqui é em torno sobre os desafios do mundo da consultoria, mas como escalar no mundo de consultoria. Mas antes, eu queria que cada um se apresentasse um pouquinho para quem está assistindo. Posso começar com você, Felipe? Conta um pouquinho de quem é você, de quem é o Felipe fora da ascensão, o Felipe um pouco pai, um pouco do teu dia a dia, para a galera entender quem é você também, não só profissional. Pode ser? Perfeito, vamos lá então. Pessoal, meu nome é Felipe Ramos, né? Eu atuo com consultoria já faz mais ou menos 15 anos, né? Atuei bastante tempo com consultoria e na educação, junto, né, simultaneamente, mas fora do ambiente profissional. Sou marido, sou pai, sou casado faz 20 anos, tenho um filho de 7 anos. Gosto muito desse universo da família, né? Família muito importante pra gente, inclusive é o grande motivador da gente trabalhar e se esforçar bastante, né? Basicamente isso. Perfeito. Posso agora abordar Derek, conta um pouquinho de quem é você. Eu já tenho o privilégio de conhecer há muitos anos, mas eu queria que a galera conhecesse um pouquinho do Derek também. Tá, gente, sou o Derek, né? Derek Araújo. Eu trabalhei com o Douglas pelo menos há uns 6, 7 anos, a gente é sócio há algum tempo, empreendendo pelo menos há 20 anos aí, 20 anos, 8 anos, caminhando aí, empreendendo. Entrei em algumas empresas, mas acabei voltando para o caminho do empreendedorismo. Também sou marido, sou pai, então estou casado há menos tempo que o Felipe, estou há 12 anos casado. Mas para mim, realmente, também é o meu grande motivador dar o melhor para minha família. Então é por isso que a gente se reúne, a gente sempre pensa em evolução, em crescimento, principalmente aí pelos motivos particulares e acaba estendendo aí mundo afora aí, né, pelas pessoas, pelos nossos clientes, todo o nosso objetivo. Perfeito. Agora eu queria que a galera conhecesse um pouco mais do César. Já dá risada, pessoal. Para quem sabe, eu brinco muito com ele. Então, por isso agora eu queria que vocês conhecessem um pouco desse cara incrível que é o César. Conta pra gente aí, Cezinha. Bom, eu sou o César Souza, né? Eu sou consultor de empresas já há 15 anos, desde 2011 eu atuo como consultoria. Também sou pai, marido, né? E gosto muito desse meio empresarial. Acho que desde a época de faculdade, assim, o que me motivava mesmo é entender de gestão, como que as empresas crescem, como que ela gera riqueza para a sociedade, né? Então eu sou apaixonado por esse mundo, né? Além de ser apaixonado, claro, pela minha família, né? Perfeito. Galera, a provocação aqui hoje, eu queria saber o que levou vocês aí para esse mundo de consultoria. Como que cada um de vocês foi para esse cenário. Lembrando que podcast a gente não tem tempo, então a gente pode trocar ideia à vontade. E que vocês ficassem também muito mais relaxados para a gente realmente ser a gente fala, um bate-papo mais à vontade, que a gente saia às vezes de um personagem, uma coisa que a gente queira parecer mais sério. Então fiquem à vontade. Vou começar sempre por você aqui, Felipe, vou direto para os meninos também. Cara, o que te levou para o mercado de consultoria de fato? Como que você foi parar nessa área? Como você se especializou nessa área? Dinheiro. Não, tô brincando, não. É brincadeira, é verdade. O que acontece? Eu venho da área de educação, né? Adoro. Tanto que eu acho que a consultoria não deixa de ser uma questão educacional, né? Vim da área de educação, trabalhando e tudo mais, fui migrando atuando com treinamentos também, né? Fazendo treinamento e tudo mais. Treinamento para empresas, para empresários, né? Sempre fui caminhando para esse lado. E aí você faz conta, né? Poxa, como professor, eu tenho uma hora, consigo escalar X. Como consultor, eu consigo... você precifica com horas, mas você consegue cobrar projetos, né? E aí eu fui migrando para a consultoria, migrando para um cálculo financeiro, né? Onde eu consigo ajudar pessoas, onde eu consigo ajudar empresas e eu consigo também ganhar mais, que é extremamente importante, né? O César comentou uma coisa, inclusive o César somos parceiros da área de economia, da escola austríaca, que é verdade, né? É difícil você separar. Eu brinquei falando de dinheiro nisso, lógico que ele é importante, mas uma questão de propósito, né? A área de consultoria é uma área excepcional. Inclusive, se tiver algum consultor assistindo a gente,
ele tem que trazer todo momento isso para a memória dele, para o coração dele. O trabalho dele fortalece uma empresa, ajuda o empresário a crescer, mantém empregos, gera mais empregos e gira a economia do país. Porque quem produz são as empresas, não é o Estado. Então, tudo isso corroborando, trouxe essa visão. Pô, vou para a área da consultoria e eu sempre gostei bastante dessa área, né? É uma área onde você pode atuar com várias coisas e você pegar algo que às vezes está com problema e ajudar a resolver aquilo, ou pegar algo que tá bem, mas você pode ajudar a ficar muito melhor, gera um prazer gigantesco, fora que gera uma quantidade interessante de dinheiro e esse é um ponto fundamental. Eu, particularmente, fui para a área da consultoria. Beleza. Derek, conta um pouquinho como você foi parar nesse nicho. Cara, aí foi você, né? Para quem não sabe, né? Igual eu falei para vocês no início, a gente é sócio há muito tempo. Começamos aí com uma empresa de marketing, né? Uma agência, como todos os outros, né? Só que a gente entendeu, a gente foi um pouco para trás. A gente trabalhava junto numa agência de marketing e a gente viu um gap muito grande de mercado, que era o atendimento ao cliente. Então a gente falou, poxa, a gente tem que montar a nossa empresa e dar um melhor atendimento, que a gente está vendo aqui se existe um gap. Você pode até ir colaborando aí comigo nessa narrativa. Então a gente viu esse gap de mercado, né? Tipo, as agências não davam um bom atendimento, era só atender e se saiu não tem problema, né? Aí a gente pegou um problema muito grande, né? Que o mundo passou pela pandemia e a gente viu que o nosso cliente ele não precisava só de um bom atendimento, ele precisava de uma consultoria, ele precisava de alguém que estivesse do lado dele se preocupando em resolver o problema dele. Então a gente começou a ficar muito mais preocupado em resolver o problema do nosso cliente, né? Tanto para quem não sabe, no mês da pandemia, a gente, nossos clientes, 80% da nossa carteira não pagou. A gente falou, cara, eu vou sair porque eu não tenho como te cobrar. E a gente é resolvedor de problema. Então a gente falou, cara, você não vai sair, eu seguro esse mês, você não precisa pagar. Então eu segurei a bronca durante o mês de março de 2020, abril 50% não pagou, só que aí começou a vir esse lado onde todo mundo começou a se ajudar. Falei, cara, como vocês me ajudaram, eu não saio mais, se quiser fazer contrato, faça, mas vocês estão me ajudando muito. Então a gente entrou nessa parte de marketing growth, só que também a gente entrou muito no processo comercial. Então a gente foi mais gap de mercado que foi levando a gente a ser consultor. E não foi porque a gente acordou um dia e falou, vamos ser consultor. Não foi. Antes disso, eu trabalhava numa empresa, numa startup, que era aportada por uma VC. E essa VC já tinha um método de vendas, né? Já tinha um jeito escalonável de vender. Então, eu entendi como que ela fazia para vender esse SaaS e a gente começou a adaptar para o nosso cenário. Então, a gente começou a entender esse cenário do B2B, começamos a adaptar isso para os nossos clientes e a gente começou também a prestar essa consultoria, marketing, growth e vendas. E a gente começou a adaptar isso dentro do nosso cenário. Então a gente não parou. Então eu consegui cobrar muito mais caro do que uma agência cobrava. Então prestar consultoria, né, foi muito mais benéfico e vantajoso em questão de dinheiro para a gente. Né? A gente é muito mais valorizado. A gente não cobra a hora, a gente cobra um projeto. Então isso foi muito mais vantajoso para a gente. Acho que isso é até uma dica muito importante para quem está assistindo, caso queira se interessar na verdade, nesse mundo de consultoria, cara, o quanto você é apaixonado por problema, né? E depois o quanto você é apaixonado por resolver problema. Então, como ele colocou, quando a gente entrou, a gente falou, cara, o que a gente pode fazer diferente? Não tinha nada que a gente podia fazer diferente na entrega do produto. O que a gente podia ser diferente do mercado era realmente pensar no cliente e um atendimento diferente. A gente foi uma das primeiras agências a trazer a parte de CS, sucesso do cliente, o Customer Success, como pode falar, e a gente trouxe isso para o interior de São Paulo. Então foi um grande diferencial, foi uma escala legal. E no meio desse caminho a gente foi percebendo justamente o que ele falou. Só ter um bom atendimento, a gente não ia resolver. Mas quanto melhor o atendimento, mais a gente tinha liberdade, mais a gente começava a entender que você precisava de outras coisas. Ele falou, pô, a gente também não precisa ficar estacionado aqui, a gente começa a ter outras oportunidades, outras possibilidades de mercado. Daí foi quando começou a acender a luzinha, vamos dizer assim, da consultoria. E aí, por exemplo, eu principalmente comecei a ver um buraco que tinha no mercado de vendas. Todo lugar que você vai hoje, o principal problema é pessoas e depois venda. Mas não vende porque tem pessoas capacitadas, então é quase o mesmo problema. A gente começou a entender, cara, vamos aprofundar muito nessa parte comercial. E aí um dos problemas é justamente isso.
o cara às vezes não conseguia gerar demanda porque apostava num canal só. Quando a gente começou a resolver o problema de demanda, a gente não acredita mais que é um problema de verdade, porque hoje a gente consegue ativar numa empresa pelo menos 10 canais de aquisição diferentes. O problema hoje é persuasão. Hoje está realmente roscando no gap de pessoas de novo. Felipe, depois, como especialista, eu queria que você falasse um pouco disso também, dessas dificuldades que a gente tem. Desculpa, Décio, aproveitando por favor. E até a ideia, né, hoje, o que a gente viu nessa pandemia, no nosso lado da sociedade que é vendas e o próprio marketing, foi a acomodação dos vendedores de tirar pedido. Então, estava acostumado a vir um lead, aí o lead já vem quase pronto para comprar. Não é isso não é venda, isso é tiração de pedido. Então, você gerar demanda. Só que, o que é gerar demanda para mim qualificada? É a pessoa que sabe do que é o negócio, ela tem condições, ela é tomadora de decisão. Então, porque tem vezes que você gera demanda, às vezes, por lead, e ele quer emprego. Ele vem achando... poxa, eu nem sabia que era franquia, nem sabia que era isso. Então, ele nem sabe o que é. Então, se ele sabe do que é o negócio, ele tem dinheiro para comprar e ele é o tomador de decisão, esse é o lead mais qualificado que eu posso ter. Então, eu posso gerar esse lead que sabe o que é, tem dinheiro, é o tomador de decisão em outros canais de aquisição? Tenho. Então, a gente começou a gerar essa demanda de outra forma. O que sobra para o vendedor? Convencer. É aí que você não acha o vendedor. Sobra a partir da necessidade, o cara tem que calcular no tempo de compra. Exato. É onde precisa do talento do cara, do talento das vendas. E esse talento é treinável. Perfeito. César, e você, cara? Como é que você foi parar no mundo de consultoria? Cara, desde a época da faculdade, eu sempre... Como que eu posso dizer? Eu sempre tive um pé na consultoria, né? Então, a gente... Acho que no último ano, nos 2 últimos anos de faculdade, a gente fez um projeto, na época, para a prefeitura da cidade, que a gente fazia a faculdade, e prestamos consultoria por 2 anos ali numa incubadora de empresas. Então, era uma consultoria básica, a gente fazia cálculos básicos de ponto de equilíbrio, ajudava as empresas a ver alguns indicadores com mais clareza. Só que depois, né, você se forma, a realidade vem, né? Então você tem que trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar como gerente financeiro em algumas empresas. Aproxima o microfone. Isso. Gerente financeiro em algumas empresas. E qual que era o grande lance ali? A gente tinha alguns desafios nos empregos. Eu tinha uma característica de ficar 3 anos, 2 anos, 3 anos numa empresa e já não tinha mais aquele gás inicial. Até porque os desafios como não era empresa SA, não era empresa gigantesca, então você não tinha muito para onde crescer, já ocupava um cargo alto naquele cenário e não tinha muito desafio. Essa foi a questão. E isso me incomodou muito. Aí na época eu estava fazendo pós na FGV, eu comecei a conversar com os professores, né? A gente foi buscar conselho com consultores já experientes e gente mais inteligente que você, né? E um consultor, um professor, o coordenador do curso, ele falou para mim: César, você tem um perfil crítico, você tem o conhecimento, algumas capacidades técnicas que exige da consultoria. Uma outra coisa também, a gente gosta muito de ler e estudar, né? Eu acho que o consultor nunca pode parar. E foi isso. Foi assim. Então foi esse desafio de achar algo novo que fez com que eu buscasse a consultoria já em 2011, né? Assim, tinha acabado de fazer 30 anos, né? E comecei ia completar, na verdade, 30 anos e comecei a navegar nesse cenário. Só que aí a gente passou por algumas dificuldades de mercado que com uma empresa estruturada de consultoria não passa, né? Então a gente não tinha network, então tem vários desafios que ao longo da conversa a gente vai falando, mas o que me motivou mesmo foi desafios, a ajudar empresas nas soluções dos seus desafios. Perfeito, cara. Eu vou, quem não sabe aqui, eu tenho uma colinha aqui, onde eu separei algumas perguntas que eu queria fazer pra galera. E quando a gente fala de consultoria, agora todo mundo já conheceu um pouco de cada, agora eu vou acabar essa parte de entrevistinha de um por um, e vamos começar a fazer um bate-papo mais bacana aqui. Tem alguns mitos, eu separei 3, que foi os que mais chamaram a atenção. Tem um mito que diz que consultor só aponta o problema e não resolve. Eu queria que vocês navegassem sobre esse assunto, o quanto vocês acham que isso é real, que não é, a opinião de vocês, porque realmente eu já encontrei algumas vezes, quando eu fui prestar uma consultoria, quando eu fui tentar vender, o cara falou, mas você só aponta o problema e não resolve. Então eu já parei com essa objeção algumas vezes. Eu queria saber o ponto de vista de vocês sobre isso. Ô Douglas, assim, ó, se o consultor que ouve essa objeção aí, é bem improvável que o onboard do projeto talvez não tenha sido muito bem feito, né? Porque assim,
O consultor tem que deixar bem claro o que ele vai fazer na empresa, né? Independente da metodologia que se usa, você faz um diagnóstico e você cria um plano de ação, certo? Então, igual vocês citaram bastante a parte comercial, né? O consultor, o nome já vem disso, né? Ele tem uma atuação consultiva, ele não tem uma atuação executiva. Então, ele faz um diagnóstico, ele analisa a empresa mais ou menos como se fosse um clínico geral médico e ele aponta os caminhos para que isso aconteça. Aí, se a empresa não tiver time para executar, não tiver braços para executar, óbvio, o consultor vai orientar o que faz, o que não faz, o que contrata, o que não contrata. Às vezes, gestão de demissão, contratação, ele vai fazer tudo isso. Mas ele é algo estratégico. Pode ser que muitas vezes o escopo não foi muito bem desenhado numa consultoria e o empresário às vezes se frustra muito porque assim, e aqui é para nós pode falar à vontade, né? É assim, o cara tem uma empresa ruim, é um mau gestor, é um péssimo empresário, não sabe nem o que ele está fazendo da vida dele, é igual segue no tiroteio. Aí ele contrata a consultoria. A consultoria vai apontar os caminhos e falar o caminho que ele tem que percorrer, né? Agora, é isso aí, legal. Agora você tem que percorrer. Você não é nutricionista, às vezes, querendo dar músculo ou perder peso. Vamos fazer um combinado. Sem exemplo com o nutricionista aqui. Automaticamente todo mundo vai olhar pra mim. Ô, Felipe, eu posso te cortar aqui? Eu acho que também, tipo, dando um palpite, vamos dizer assim, isso também vai muito de, talvez você esteja falando com o cliente que não seja ideal para a tua consultoria. Talvez você esteja falando com um cara ou que não tenha condições de executar, ou o cara que não tem o mínimo de cultura para entender que ele precisa disso. Não sei se palpitei demais, mas acho que pode ser o norte também. Eu acho que é isso também, porque assim, a empresa que não tem um mínimo viável para se chamar de empresa, digamos assim, ela realmente, a consultoria vai frustrar ela, porque a consultoria vai apontar caminhos e tem que haver uma execução. Agora, com a partida, para não jogar tudo no empreendedor, é óbvio, né? O consultor tem que ter um poder de clareza, de comunicação, de deixar isso muito bem claro, de deixar isso na hora de vender muito bem claro, senão vai acontecer esse tipo de coisa aí. Então, às vezes acontece, minha opinião, essa lenda surge. Às vezes um consultor um pouquinho amador na parte de comunicação, junto com a empresa que não dá muito bem organizada. É que eu falei, tipo, o primeiro ponto que eu trouxe é que às vezes essa objeção é o primeiro assunto, não é depois que o cara tem um escopo e tudo mais. Foi a objeção que eu já encontrei quando eu fui trazer a possibilidade. E aí depois de conversar, mostrar os processos, uma metodologia, você consegue romper essa barreira. Mas aí talvez algumas empresas, alguns consultores, por não ter também tão clara a metodologia, por não ter bem definido, mostrar exatamente como funciona o projeto dele, talvez ele não consiga quebrar essa barreira também. Não, tem muito consultor ruim também, obviamente. Vai lá, fala o óbvio e vai embora. Falar o óbvio, ninguém quer ouvir o óbvio, né? Quer ver os meios, né, pra fazer isso. Né? Vou dar um outro pitaco aqui, por exemplo, a consultoria não chegou em algum momento a ficar algo pejorativo. Em algum momento, por exemplo, a posição que eu e Derek começou, marketing digital. Em algum momento foi realmente, o cara de marketing digital, o cara que promete ao guru do digital e eu vou ficar rico e o cara não fica. Aconteceu isso com o coach, o cara vinha e resolvia. Isso foi legal porque isso nunca aconteceu de fato com a consultoria, né? É porque consegue mostrar efetivamente até onde a responsabilidade é sua. E a consultoria também nunca usou essa ideia de, tipo, vamos resolver a vida fácil da noite para o dia. Então é legal ver o respeito que se mantém nessa profissão também. Assim. Com certeza. E até mesmo, né, nesse ponto que você trouxe, o César fala bastante isso no nosso conteúdo, a diferença entre consultoria e assessoria, né? Então, às vezes, o nosso projeto que a gente tem com algumas empresas, poxa, eles pagam, por que eles pagam um FII mensal para vocês? 15, 20 mil reais. Porque a gente faz assessoria, faz a consultoria, faz o diagnóstico, plano de ação. Você tem alguém para executar? Você vai executar isso? Cara, eu vou porque eu tenho um time de executivos que consegue fazer. Beleza. Não, eu não vou porque eu não tenho um time capacitado. Então a gente entra com uma outra parte. Não tem nada a ver com consultoria. Tem a ver com assessoria. E a gente acompanha esse pessoal durante 2, 3, 4. Tipo, igual o César falou, na área financeira ele ficou 3 anos com o cliente. Imagina nas 4 áreas que a gente atua, quanto tempo não dá para ficar esse LTV, né? Só que a gente não está falando de consultoria, a gente está falando de assessorar ele durante todo esse trajeto dele. Legal, ponto de vista, né? É que construir tem que ter começo, meio e fim. Você pode começar um projeto, resolver uma dor, resolver um problema, e começa outras soluções. Isso aqui. O consultoria é um projeto, né? Então, o projeto é exatamente isso, a característica do projeto. A diferença de um projeto e um processo é justamente isso. Um processo é cíclico. Então, ele não termina, né? Então, processo de venda da empresa. Então, ele tem que ser cíclico, tem as etapas dele, termina, começa.
Agora um projeto não, ele tem início, meio e fim. Essa é a característica básica. Eu concordo com o Felipe, eu acho que o erro está no escopo mesmo, porque o consultor que tem essa... Primeiro que tem empresas realmente que fala, ele não faz nada, tipo assim, não faz nada, ele só pensa, né? Ele pensa, ele só gasta massa encefálica, né? Ele pensa bastante e propõe soluções, né? E o pessoal que vai executar de fato, né? Então, consultoria, diagnóstico, plano de ação e depois um acompanhamento para ver se aquelas metas, aqueles planos de ação estão sendo executados, se as metas estão sendo atingidas, né? E recálculo de rota. Então, esse é o papel de um projeto de consultoria. Lembrando que se encerra em alguns meses de acompanhamento, né? Um negócio que o sempre traz também, às vezes, esse cara, esse empresário que quer que você fique aí com a mão na massa, às vezes ele tem a cabeça ET, né? Ele não consegue entender o quanto é importante, o quanto que custa você ter conhecimento, o quanto que faz sentido você fazer o planejamento. Então, às vezes, o consultor pode correr um grande risco de virar um CLT pela mente do próprio empresário que contratou ele. E o que a gente já viu de consultor que vai lá e vira CLT de uma empresa, cara, porque ele topou a realidade do empresário que atendeu. Então pode ser um problema aqui. Verdade. Não, acontece muito, né? Assim, boa parte dos consultores cometem, do meu ponto de vista, 2 erros quando começam uma consultoria, ou muitas vezes estão no mercado, né? Primeiro, cobra por hora. Eu vou sempre bater que isso é um erro estratégico gigante, pelo que você acabou de falar. A hora serve para a gente metrificar, analisar, com certeza. Mas eu não posso cobrar por hora. Porque em algum momento eu vou ficar tão bom no que eu faço, que eu vou fazer muito mais rápido, né? Então se cobra por projeto, inclusive para você aumentar valores e tudo mais. Mas principalmente para inibir essa ação. Imagine que você desenvolve um projeto maravilhoso, um projeto perfeito, um projeto bacana, mas você é penalizado porque você demorou poucas horas para executar. Aí o empresário está te ligando ali, a empresa te ligando e fala, mas você não vai vir ficar aqui? Falta 2 horas, tal. Então, isso não faz o menor sentido. Eu acho que eu estou falando numa consultoria de alto nível como nossa, ou uma consultoria média, né? Então, esse é o primeiro erro que faz com que isso aconteça com as pessoas. A gente vê isso direto, né? Acontece, às vezes, consultores vêm conversar com a gente e o cara fala, nossa, eu não aguento mais, eu virei um profissional CLT, um dia eu fico numa empresa, outro dia eu fico em outra. Está fazendo alguma coisa errada, tá? E sempre lembrando que o consultor ele tem que saber negociar o que ele vai fazer, combinar muito do escopo e não tem medo de, às vezes, emitir um cliente. Falar, esse cliente não tem um perfil para mim, tá tudo bem, vai ter vários outros que vão ter, né? Eu acho que são coisas bem importantes. Uma coisa legal é você entender a mensagem que você passa para você para uma consultoria. Alguns clientes vieram pra gente por mau atendimento de outros consultores. Só que, cara, o cara não era ruim internamente. O cara era ruim em comportamento, vamos dizer assim. Veio alguns profissionais, algumas empresas reclamando de profissionais que o cara ia lá, aplicava a consultoria, cara, por ele ter vendido horas, alguma coisa assim, tipo, ele tinha que ficar na empresa, de alguma forma, cozinhando o galo, mostrando que estava ali. E aí, às vezes, ele atendia outro cliente nesse formato, às vezes ele fazia outras reuniões que ele falava, eu tô pagando a hora dele pra fazer reunião com outro cliente. E não foi 1 nem 2, né, Derek? Nossa, isso foi muito. Cara, então por isso não venda a hora, venda o projeto. Mas se tiver lá, cara, então você vai fazer na empresa do cara, pelo amor de Deus, não vai estar lá com ele pagando a sua hora de fato e você atendendo outro cliente. A gente conhece. Teve caso aqui na nossa cidade mesmo. A pessoa cobrava R$50 mil o projeto, só que ele era o combinado dele estar na empresa da pessoa meio período. Olha que loucura. Só que quando ele estava no meio período na empresa da pessoa, ele prestava consultoria para outra. Só estava lá fisicamente. Mas, tecnicamente o cara não era ruim. Ele entregou o combinado. O modelo de negócio que era ruim. 5 horas. 1 hora resolvia, porque a parte dele era simplesmente a estratégica. Então, ele era um bom profissional, só que não tinha uma boa postura, um bom comportamento e se prejudicou muito no mercado dessa forma. Né? Eu vejo também, assim, fora essa questão do consultor ficar ali por horas e ficar cozinhando o galo, às vezes, para dar mais horas, né? Pode acontecer isso também. Eu lembro de um filme, só fazer um parênteses, um filme, uma mulher foi presa no filme e ela contratou um advogado. E o advogado ia cobrar por horas no filme. Ela falou assim, então é o seguinte, você vai vir trabalhar aqui, na cadeia, para eu ver que você está trabalhando no meu caso. Assim, que não faz sentido, né? Advogado, pior ainda trabalhar por hora, né? Consultor também não faz sentido. E eu vejo também, um dos temas abordados aí foi a questão do CLT, né? Do empresário enxergar o consultor como CLT. E às vezes o consultor se enxerga como CLT também, porque ele
como ele tá sozinho na carreira, às vezes, né? Sozinho na carreira. Então ele vende ou executa. Quando ele está executando, e às vezes ele fez o contrato por hora, por longo prazo, ele não quer perder aquele cliente. Então ele fica... Aí se perde o escopo do projeto, se perde várias premissas que foi combinado lá atrás, se perde por quê? Porque ele não quer perder aquele cliente que o consultor vê como um emprego. Isso é terrível, isso é terrível. Sim. Um outro mito que tem, que é muito legal, consultoria só para empresa grande, toda empresa pequena vai dar esse trabalho que a gente falou, é só para empresa grande? Não. Qual é o ponto de vista de vocês? Eu acho que consultoria cabe em todas as empresas, né? Qualquer tipo de empresa, mas a gente tem que bater a régua, né? Então, assim, quando a gente fala de pequena empresa, a gente está falando quadradas no Simples Nacional até 4 milhões e 800. 4 milhões e 800 ano, certo? Aí assim, uma empresa que fatura aí seus 80, 100 mil reais por mês, é uma empresa que dá para se atuar, dá. Mas eu entendo que tem empresas que não têm maturidade direito para uma consultoria. A consultoria pode não funcionar muito bem, dependendo do nicho que esse consultor trabalha. Eu acredito que o consultor tem que fazer um projeto de SP, entender quem é o cliente ideal dele, qual área ele deve atuar. E quando eu falo cliente ideal, não estou falando nem de área específica, né? Eu estou falando de quanto que essa empresa fatura, qual que é o tamanho dela, quantos colaboradores ela tem e por aí vai. Você pega alguém que atua, por exemplo, com gestão e liderança, um exemplo. Não dá para você atuar nisso com uma empresa com menos de 30 colaboradores, né? Ou algumas coisas nesse sentido. Mas, contrapartida, quanto maior é a empresa, às vezes é mais difícil de você fechar um contrato, né? Para quem não sabe como fechar, depois a gente fala sobre isso. E o que acaba acontecendo? O pessoal vai indo para as menores. E uma empresa menor, ela não tem caixa. Ela vai chorar no projeto, ela vai reclamar, vai querer que a pessoa faça mais do que ela tem que fazer, vai querer chorar as pitangas. Dependendo da forma que esse consultor cobra, vai ter inadimplência. Então, né, tem consultor que eu conheço que faz quase um trabalho de masoquista, né? Porque assim, ele vai sempre naquele tipo de empresa que vai dar problema para ele. Então, ele tem que entender para quem que ele vai vender, para quem que ele vai trabalhar e se valorizar nesse sentido. Mas a consultoria é para qualquer tamanho de empresa. A gente já pegou alguns clientes de consultoria na área de marketing e vendas e a gente entendeu muito claro, quanto menor o cliente, mais trabalho ele dá. Porque ele quer que você seja o CLT dele. Eu estou te pagando, você tem que fazer. Opa. Então, menor poder tipo, menor caixa ele tem, né? Um cliente menor, ele não tem tanto caixa. Ele não tem um time para executar o que você, como consultor, planejou, né? Fez um plano de ação para ele. Então, quando você vai assessorar ele acha que aquele é o salário que ele está te pagando, né? Então, quanto menor o cliente, mais difícil é. Então, realmente, tem que achar um meio termo. Daqui para cima, eu consigo pegar. Daqui para baixo é problema. Eu consigo resolver esse problema? Eu consigo cobrar bastante para resolver? Você até pode cobrar. Significa que você vai pegar? Ele tem por caixa. Então, realmente tem que achar esse meio termo. Agora, clientes faturam 4 milhões para cima, começa a ser mais fácil. Tipo, 150 mil por mês começa a ser mais fácil. Esse jogo ele está mais maduro para começar a absorver, pelo menos o que a gente achou bastante isso no mercado, está mais receptivo para absorver o que você traz para ele executar. Ou ele realmente entende que ele não tem capacidade para isso, ele pode contratar esse acompanhamento seu durante um bom tempo. Então, cliente pequeno dá mais trabalho do que retorno financeiro. Dá muito trabalho porque eles não têm estrutura, às vezes. Né? O trabalho não tem um sistema, não tem equipe, então não tem processos definidos, então tem vários problemas que, de repente, dá para o consultor atender uma empresa pequena. Um checklist referencial ali, com todas as áreas, falando o que essa empresa precisa implantar, já resolve o problema dele já. Então é curto e grosso, é curto e rápido. E a gente já atendeu empresas pequenas, assim, que numa sentada você traça um plano de ação para o ano para a empresa, para ela colocar a casa em ordem. Não dá para ficar dependendo desse serviço. E já atendeu empresa que fatura $500 milhão. Então, $500 milhão por ano. Então, assim, cabe... A consultoria, ela vai trazer um método. Então, um método gerencial básico ali para a empresa que não tem nada. Você coloca alguns métodos básicos, vai ajudar ela. Vai ajudar ela a olhar os números, vai ajudar ela, né, a entender que ela precisa de processos, de deixar claro para o colaborador que as funções de cada um. Então,
dá para atender. O que você não pode fazer é ficar dependendo disso, senão você vai passar fome. Baseado nisso, não é shorteroso, mas baseado nisso, ó, tem uma coisa que a gente sempre faz, geralmente no escritório, né? Por exemplo, eu e toda a equipe nossa, né, sempre indicou coisa pro Sebrae. Cliente muito pequenininho, não vê que não tá dando rock, você fala um valor para ele que é básico para nós, e fala, nossa, mas como é que eu vou vender a casa para pagar? Ou nem é, assim, a gente cobra aí consultoria de 18, 20, 30 mil reais. Falou, cara, quer uma sugestão? Procura o Sebrae vai te ajudar, né? Porque um consultor do Sebrae vai cobrar uma média de 100 reais hora, já cobra por hora, né? Então, tem tipo de... Começa com divergência aí. Já começa com divergência. Mas tem o Ali, que é de graça, algumas consultorias do Sebrae que é de graça, para aquele que não tem nada, um trailer, um trailer não tem nada. Ela vai fazer um diagnóstico com algumas áreas e passar um plano de ação para ele. Se ele executar, dá para ele evoluindo. Depois ele vai lá para o consultor Sebrae mais próximo e depois para uma consultoria. O que não pode é alguém que atua com consultoria querer fazer o papel do consultor Sebrae. E deixando bem claro aqui, tá? Pelo amor de Deus, Sebrae é algo maravilhoso para o nosso país. Fui 2 anos atuei como consultor Sebrae, tá? Mas estou dizendo o seguinte, o perfil do consultor Sebrae não é um perfil de alguém que empreende com consultoria, deixando bem claro, né? Eu posso, de uma forma, problematizar aqui, eu acho que não é uma problematização, mas é de repente ver como uma oportunidade, né? Vocês dois são cara que entende muito de economia e até trazer isso. A gente viu alguns cases de oportunidade de mercado até 2030. Então, a tendência de crescimento na área de consultoria é muito grande. Por conta do quê? Por conta que os caras estão empreendendo sem estar capacitados. Os empresários estão cada vez estudando menos. Então, o empresário hoje está entrando para empreender no risco e a tendência é que ele dê muito errado ou que ele precise muito mais de ajuda. E esse cara não é um cara grande, não é um cara gigantesco. A gente não pode ver isso como uma oportunidade e, de repente, conseguir ganhar muito dinheiro isso aqui, mesmo que não seja o cliente que pague mais pela hora mais cara ou pelo projeto mais caro que seja. Cara, eu queria, de alguma forma, trazer e pensar como se fosse uma grande oportunidade para a gente. Porque eu não sei os números, vocês têm muito mais domínio de número que eu, mas tem lá pequenas empresas, sei lá, às vezes vou falar um número, uma besteira que representa 90% das empresas do país e tudo mais. Então, será que a grana não está ali? Será que a gente... não tem que olhar diferente para esse lugar? Em termos de quantitativo, sim. Mais de 90%, com certeza. De faturamento, já não. O Brasil sempre foi sempre a gente tem que separar empresários, vamos pegar empresários de empreendedores, só para contextualizar. Empreendedores é aquela pessoa que está buscando uma descoberta, uma nova fonte de renda, e infelizmente no Brasil, ou felizmente, sempre foi, a maioria são por necessidades. É difícil o empreendedor começa com a cabeça de investidor, que ele precisa de um plano de negócio no início, que ele precisa de analisar... O empreendedor é a gourmetização do cara que é autônomo antigamente? Sim, porque assim, não é isso, é que assim, depende de qual abordagem literária a gente vai pegar, né? Porque o empreendedor, para o Schumpeter, por exemplo, que é um economista austríaco, é só aquele que faz como chama mesmo o termo? A destruição criativa. A destruição criativa seria algo como se fosse a disrupção hoje. Assim, então ele inventa algo que destrói uma indústria inteira. Tipo, a indústria de carro acabou com a indústria de cavalo, de charrete, essas coisas. Então seria o disruptivo hoje nesse termo. Então, para ele, o empreendedor é isso, o resto não. O resto não é empreendedorismo. Então, tá muito para cima. Se a gente pegar o estudo do Sebrae, a gente vai ver que das empresas que morrem, a grande maioria é empreendedor por necessidade. Então essas empresas tendem e isso vai crescer sempre. Eu acredito que não tem... A gente está vendo, pela dificuldade de mão de obra que está tendo em todos os segmentos, a gente está vendo que as pessoas estão partindo para uma renda solo. Ou ele vai empreender por conta própria ou vai montar a empresa dele. Então, eu acredito que é um grande potencial de crescimento, sim. Olhar para esse segmento para profissionalizar ele de uma certa forma, né? Mas eu só acho que para ter nexo, esse tema que a gente está puxando, a gente tem que bater uma régua. Que, por exemplo, uma empresa, se não é uma empresa pequena, mas se dá para atuar. Vou criar uma persona aqui, uma empresa, sei lá, fatura seus 100 mil reais por mês, tenha seus de 8 a 15 colaboradores, é uma empresa pequena. Menos que isso, é alguém que abre um CNPJ, não faz o menor sentido, entende? Por isso que eu concordo com você. Eu acho que é gigante a oportunidade nas pequenas empresas. Mas a gente tem que bater a semântica. O que é uma pequena empresa, entendeu?
Dá para atuar numa padaria, num açougue, uma série de lugares as pessoas podem atuar. Mas a empresa tem que ter o mínimo possível para pagar a consultoria para fazer sentido, né? Senão não faz sentido algum. Não, mas o legal é pensar em oportunidade. Seguindo a linha de raciocínio que a gente vê lá, um gap de mercado, beleza, esse cara não vai ter e talvez não fique pronto durante um bom tempo para pagar essa consultoria. Mas por que não a gente, como consultor, pensar em educação, pensar em alguma remuneração de repente recorrente em termos de educação, em termos de educação online, ou que seja até um tipo de mentoria para esses caras de uma forma mais acessível? É uma forma também de repente colocar 50 pessoas da área de alimentação dentro de uma sala e a gente explicar quais são as necessidades e tudo mais. Perfeito. Tô querendo só trazer assim, cara, tem oportunidade, talvez esse cara não vai pagar. Tem outro produto. Isso, é um outro produto que não seria consultoria. Quando eu falo de, tipo, o pequeno vai dar trabalho, a minha maior preocupação aqui para passar a mensagem é que esse consultor comece a pegar tudo que vir. Porque ele, tipo... ele não faz essa régua que o Felipe falou. Ele, cara, o cara fatura 10 mil. Vem que eu tô precisando. Aí ele começa a pegar tudo. Aí ele não conseguiu gerir a hora dele, né? Porque ele vende hora. Aí ele começa assim, bananar inteira e fala que consultoria não dá certo. Então, se ele traçar uma régua, igual eu falei, poxa, 100 mil pra cima, 150 mil pra cima, não é um absurdo se você pegar. Ele tá falando aí de 1.200, vai, no mínimo 1.200 no ano. Não é tão assustador assim esse faturamento. Pegar um cara muito com faturamento muito abaixo disso pode te gerar um problema, porque você quer pegar e trazer tudo para dentro. E ele não tem a maturidade para entender o que um papel de consultoria faz. Sim, eu sou a favor do processo de seleção do cliente, não pegar qualquer um. Cara, tem um cliente que faz sentido para mim. A gente mesmo pegou muitos casos, tipo, ele era consultoria especializada num setor específico, ótimo. Então ele tem uma régua já traçada de faturamento, não aceita qualquer um. Então minha maior preocupação é passar a sensação de, cara, pode pegar qualquer cliente. Cara, eu fico muito preocupado desse aspecto de pegar qualquer um, sabe, qualquer cliente. Eu ia falar assim, que às vezes com a empresa muito pequena, o que faz sentido talvez é reunir em grupo e fazer uma mentoria em grupo, uma consultoria em grupo, porque aí você consegue colocar metodologia e de repente cria um produto que penetra mais. Mas né? você precisa vender nosso peixe, né? Porque todos os nossos serviços da consultoria hoje, né? Assim, vender o peixe quer dizer o seguinte, que um consultor pode imitar isso. Tudo que a gente tem hoje dentro da nossa consultoria, né, da assistência empresarial, todos os serviços são desenhados para ser entregues como consultoria, como mentoria, pode ser em grupo, ou numa imersão, workshop, né? Nos formatos. Então tem a mesma estratégia em formatos diferentes. Então a gente pensou nisso. E eu acho que esse assunto ele esbarra numa outra situação muito importante que a gente precisa parar para pensar. Só que eu esqueci o que era. Não, tranquilo. Mas assim, cara, para eu tentar tangibilizar isso de alguma forma para o cara visualizar, tipo, tanto grande quanto pequeno. Então, eu não sei se eu vou direcionar para o que eu quero, mas vamos falar assim. Cara, qual foi o teu principal case? Aquele case que você fala, cara, esse aqui foi o que arrebentou, foi o que, tipo, foi um divisor de águas na minha carreira. Acredito que provavelmente vai estar muito vinculado a quem tem estrutura e tudo mais. E qual foi o maior desafio? Provavelmente vai estar muito próximo de quem ou não tinha time ou não tinha mentalidade. Então, tem como a gente tentar mostrar aqui, cara, qual foi o teu principal case de sucesso? Beleza. E aí também me fala, pô, aquele foi o maior desafio e como você resolveu? Vamos ver se encaixa dentro dessa narrativa que a gente tá. E vou abordar um por um, se não tiver problema. Pode ser? Pode ser. Então, você, Cezinha? Você fala maior desafio no sentido de que não deu certo ou que deu certo depois de muito trabalho? Deu certo depois de muito trabalho. Foi assim, difícil de romper aquela barreira. Eu vou perguntar em algum momento aqui, cara, porque o sucesso aconteceu em algum momento também. E como que a gente vai ter isso? Mas agora aquele case que deu. Primeiro eu queria saber qual foi o sucesso. Tá? Pô, esse aqui é o que eu levo, é o cartão de visita que eu levo quando eu vou tentar pegar um cliente novo, sabe? Pra mim, assim, o meu principal case de sucesso, eu nem comento ele, eu acho que eu nunca comentei dele com vocês. Foi um supermercado que a gente atuou, né? Eu, no caso, atuei lá. Ele tinha um problema gigantesco de capital de giro mesmo, de estar antecipando cartões. Para quem não sabe, supermercados não tem crédito bancário. Ele geralmente tem só uma conta garantida e só antecipação de cartão. Porque como ele não gera recebíveis, então o banco não... A única coisa que o banco vê é poucas coisas. Conta de capital de giro e desconta cartão, antecipar cartão.
E esse mercado estava nessa toada, porque isso aí é um filme longo, tá? Porque assim, a empresa, quando ela precisa entrar nesses fundos, nesses recursos bancários, provavelmente ela queimou o capital de giro, né? Queimou o capital de giro, aí com o juros queimando o lucro, então começa um ciclo igual o rato naquela gaiolinha, né? Naquela roda, né? E aí o que a gente fez? A gente precisou estudar ela diversos ângulos para ver como que a gente corrigia a situação. E a gente conseguiu. Demorou 7 meses para a gente entrar em identificação do problema e começar a ver resultado. Mas ela conseguiu sair dessa ciranda de dívidas sem capital de terceiros. Então, para mim, foi o maior case. A gente arrumou o processo, entrou na operação, assim, não na operação, a gente analisou a operação estrategicamente, apontou os caminhos, né? Então, quem fala que consultoria não põe mão na massa não entende o valor por trás, né? Então, a gente arrumou política de compras, arrumou política de vendas da empresa, fez vários ajustes. Depois de 7 meses, começou a parar de... o primeiro passo para de antecipar 15 dias, depois 20 dias, vai ficar o mês inteiro sem antecipar. Aí começou a recuperar e gerar um capital de giro legal. Esse caso entra também no maior desafio, porque também não foi fácil esse processo. Não, esse é o que eu gosto mais. Esse é o que eu gosto mais de sucesso, né? E só para fazer um adendo do assunto anterior, o que é caro e o que é barato? Para mim, caro é aquilo que não dá resultado. Então, se custou bastante dinheiro, só que deu muito resultado, então não é caro. Agora, custou barato e não deu resultado, isso é caro. Né? Então, é só para analisar. Agora, o maior desafio que eu vejo, sem dúvida, que foi o mais difícil, porque assim, quando a gente traz para a nossa zona de conforto, que é finanças, de certa forma, fica mais fácil, tem uma visão mais clara das coisas. Agora, quando a gente vai atuar no core da empresa, no caso especificamente, era um problema bem específico. Ela precisava juntar um projeto de logística para atender o mercado dela. Ela tinha um call center, essa empresa específica lá de São Paulo, tinha um call center até as 8 horas da noite. Ela tinha uma frota de carros terceirizadas, então que a pessoa da logística começava a contactar esses motoristas, né, depois das 8 da noite, para começar a entregar até meio-dia do outro dia, em São Paulo. Então, assim, como que a gente fazia isso? Então, esse para mim foi o principal case. Então, a gente começou a estudar várias formas, envolveu a equipe do sistema para desenvolver uma rotina e a gente conseguiu resolver. Então, esse para mim foi o mais difícil, era um problema bem específico e a gente conseguiu resolver. Derek, você? Cara, de maior sucesso que eu gosto, não vou citar o nome do cliente, mas é varejo. Varejo do setor pet. A gente começou o trabalho com eles, tinha um faturamento de 300 mil por mês. E eu vi o único canal de vendas que ele utilizava. Então, eu queria explorar o máximo desse único canal de vendas. O tanto que eu conseguia extrair de vendas do único canal, para depois abrir novos canais de venda. Em um ano, ele saiu de 300 mil por mês, 3,6 milhões ano, para 24 milhões ano, de um ano para o outro. Poxa, isso aí foi sensacional. Né? Então, aí a gente começou a explorar outros canais de venda, mas para mim, de um ano para o outro, mais de 6 vezes o faturamento, né? Ele teve que sair do barracão que ele estava, teve que ir para outro barracão 5 vezes maior do que ele estava, porque ele, para acompanhar o crescimento que ele estava. Os problemas bons, né? Exato. E crescer muito rápido pode ser um problema, né? Sim. Mas ele estava muito estruturado, né, para isso, para o crescimento. Então, para mim, com certeza, para mim, pelo menos, se você lembrar de outra, você me ajuda aqui, porque esse, para mim, foi sensacional. Para mim, foi uma pergunta para mim, mas eu vou responder, né? Tipo assim, para mim, o maior case foi o nosso modelo de negócio como agência. A gente conseguiu sair, não do zero, mas a menos que zero. Negativo. Nada, de verdade, de 2 estagiários e realmente acho que a gente fez uma revolução no mercado digital. Cara, pra mim de longe foi o nosso maior sucesso. Esse foi um cara que sempre bateu de mim. Falou, Douglas, você é um dos caras mais talentosos que eu já vi, mas tá pensando em deixar os outros ricos. Cara, que você vai começar a ficar rico, cara, que você vai pensar em direções pra você. Quando a gente adicionou foi algo surreal. Então, o meu principal case, considerar a nossa agência, e o segundo maior case vai ser a Ascensão. Tomara. Só que, cara, um ponto de vista aqui que eu tive como maior dificuldade
Na verdade, foi narrativa e mentalidade que a gente encontrou no mercado. Mas eu ainda estou falando do ambiente de agência, tá? Então, quando a gente estourou uma agência, a gente também, querendo ou não, estourou na época de pandemia. A narrativa era, com o digital, vai resolver todos os seus problemas e você vai ficar rico. Aqui saiu quem não gosta, paciência, aqui saiu os Pablo Marçal, David, essa galera que tinha aquela promessa muito fácil de resolver. Muita gente, quando contratou a gente, queria que ele colocasse lá 2, 3 mil reais e que ele faturasse 100, 200, 300 mil com um produto simples. Bom, a gente viu um monte de gente quebrar. Então, na verdade, não foi um bem específico, foi uma narrativa, uma mentalidade de querer tudo fácil, de querer tudo muito simples. Porque quando a galera começou a investir em marketing, eles não estavam primeiro adaptados ou prontos para investir. Então, imagina uma empresa que nunca colocou, aí você coloca 2 mil e acha que isso vai resolver. E aí tem uma narrativa que todo mundo está ficando rico, foi o principal desafio que no meu ponto de vista, que a gente encontrou. Principalmente, né, de colocar 2, 3 mil reais hoje em tráfego pago, achar que vai voltar a 200, 300, 400 mil, né? Isso a gente viu muito. Muito, milagre, muito, né? Que ROI é esse? Eu preciso disso. Se fosse assim, eu realmente não estava trabalhando fazendo isso para você. Exato, não existe. É um milagre, né? Para mim, o desafio foi aquela empresa de tribologia que a gente pegou. Explica pra galera O que é tribologia? Ele faz a pesquisa, é como se fosse, você tira sangue, vê todo como tá as plaquetas, você consegue fazer um exame minucioso da tua saúde. A tribologia, ela faz esse estudo só que do óleo. Então ela consegue saber qual que é o nível de desgaste do aço, do ferro, desse maquinário que foi aplicado. Então a tribologia faz esse estudo. E a pessoa chegou na gente e falou, cara, eu preciso vender do México para baixo, na Latam. Vocês têm 4 mil reais, 4, 7 mil reais, eu preciso trazer cliente. Eu falei, tá, a gente tem que construir a persona. Não, já tenho, me deu a persona, facilitou. Né? No primeiro mês não vendemos, no segundo mês a gente vendeu para uma estatal aqui do Brasil. Então, para mim, foi o maior desafio também, entrar num setor que a gente não dominava, tribologia. Eu aprendi o que era quando esse cliente veio, né? E foi absurdo o resultado. Só foi uma venda em 2 meses, só que foi para uma estatal. Então, Contrato vitalício. Contrato vitalício. É total. Era da indústria o que eles atuavam? Cara, indústria de máquina, laboratório. Era laboratório. Não, eles eram laboratório, mas o cliente deles era indústria, maquinários. Isso, maquinário. Especificamente a máquina de grande porte, igual uma estatal, não vou falar o nome, mas... Né? Todo mundo conhece. E depois o outro foi um aeroporto. Cara, também outro nível, outra realidade. Então foi... E, cara, foi só isso simplesmente. E aí, a hora que a gente ia... É uma profissão muito ingrata também, quando a gente fala de agência. Porque agora é hora de a gente... colheu os frutos do mais. Falei, não, agora beleza, deu o Roger tinha que dar. Você já abriu o cliente, eu peguei o cliente que eu queria. Mais gente por trás também, aquele formato. Então tem alguns dissabores dessa profissão aí também. E você, Felipe? De que sucesso tem vários, né? Porque eu sempre atuei mais no sucesso do cliente na seguinte questão, né? Eu atuei muito com rede de franquias, né? Ou licença, então estrutura a rede. Então geralmente você pega um negócio que já está dando certo e maximiza ele, né? Então, o pessoal com dinheiro para colocar, para fazer, investir em equipe e tudo mais, então a coisa acostumei. Mas o meu orgulho, né? Um trabalho assim que eu acho que eu tenho orgulho de dizer, não tem a ver com faturamento nem nada disso. A gente atendeu um cliente alguns anos atrás, era uma rede que fabricava filtros d'água, né? Fabricava não, né? Terceirizava a fabricação e vendia no Brasil inteiro e depois a gente internacionalizou eles para vender na Europa também. E fizemos várias coisas com essa empresa, né? A primeira coisa que eles tinham unidades próprias, a gente migrou para franquia, fez uma série de coisas. Mas o que eu tenho orgulho que fica fixo na minha mente desse cliente, porque a gente fez uma análise estratégica para eles e destacamos uma coisa que eles nunca pensavam. Imagine, o core deles é filtro. Tá, tem aquele core principal, que é final da saúde e tal, para quem bebe água ionizada ou água alcalina e tudo mais. Mas onde está o core deles principal? Logística e fabricação. Eles tinham um fabricante na China. E aí, ao fazer esse diagnóstico, a gente olhou, isso aqui é o maior calcanhar de Aquiles, é uma ameaça gigante isso aqui. E mapeamos os outros fornecedores. Então a gente mapeou um outro fornecedor chinês também e um fornecedor que a gente entendeu que seria o mais... dado ao próprio país, né? A Coreia do Sul. E mapeamos uma fábrica na Coreia do Sul. Aí eles ouviram a consultoria
e mandaram ali um 30-30-30 para fabricação. Em 8 meses depois disso, as 2 fábricas da China cortaram com eles, pararam de fechar com eles, e se não tá a consultoria lá, um negócio que faturava milhões por mês ia parar e quebrar, por causa de uma análise, né, nesse sentido. E hoje, até hoje, a única empresa que eles atuam é essa da Coreia do Sul. Então, para mim, isso é um case sensacional. Porque a gente viu na frente algo que a empresa não viu, e se a gente não der esse feedback, eles terão quebrado, né? E continua sendo uma empresa gigante. Então, o sucesso é esse. O que eu tenho, fixa na minha cabeça, eu gosto desse case. E um de desafio, esse aí é fracasso / desafio. Eu já tenho uma rede de franquias, não vou citar o nome, essa eu teria vontade de citar, mas é um case ruim. Fiz um trabalho de consultoria lá, os donos da empresa, os diretores da empresa, cara, pensa em gente ruim de serviço, ruim de pensar nos outros, mas ruim, assim, sabe? Foi um desprazer de serviço. E aí, mostramos os caminhos que eles poderiam fazer e tudo mais, eles não querem saber de nada, sabe? Mercenário mesmo, assim, não querem saber de nada e dando tudo, beleza. Bom, a conta veio para eles depois de um ano, e aí a rede acabou, de 150 franqueados acabou. Só que o pessoal lembra... tal. Mas você sabe qual que é. E aí, a rede que a gente entrevistou eles, fizemos palestra, uma série de coisas, lembrou da consultoria, fizeram contato comigo. E a franqueadora, nesse caso específico, atuou tão mal com o pessoal que ficou todo mundo no vermelho. Mal mesmo, assim, sabe? Foi uma situação ruim mesmo. E aí 50 desses franqueados que tinham, eles se juntaram para fazer tipo um pool de compra, para tentar sobreviver, né? Tudo empresa pequena, né? Porque assim, legal comentar. Franqueadora geralmente é uma empresa gigante, certo? E as franquias são empresas pequenas, que eles faturam seus 80, 150 mil. Então um grupo que já era mais franquia, de pequenas empresas, procurou a gente. E falaram, cara, ajuda a gente. O que a gente vai fazer e tudo mais? Beleza, eu comecei a me reunir, conversar com eles, né? E aí, todo mundo no vermelho, a gente fez um planejamento financeiro, um planejamento de venda, um planejamento estratégico, uma remodelação do business do negócio, e esse pessoal começou a performar, começou a avançar, a gente deu metodologia para eles, e depois eles viraram uma rede independente, né? Assim, de franquia mesmo, né? Se associaram todo mundo ali, e conseguimos salvar aquilo lá. Por que foi um grande desafio, mas dá prazer falar também? Porque eram pessoas que tinham um dinheirinho e investiram numa franquia, que não deu certo, tinham seus colaboradores, a maioria da família trabalhava e com o método a gente conseguiu fazer. Podia a franqueadora ter feito o trabalho que deveria ser feito, lógico, racional e certo, né? De questão de honestidade com a rede, ter salvado ela, podia. Mas o pessoal acabou fazendo depois junto com a gente e se desenvolveu. Algo muito complexo. Complexo porque eles já estavam numa situação, como é que você fala? Você dá... Não era mais diagnóstico, era laudo. O laudo. E negócio você não dá diagnóstico. Tá laudo, falou, já morreu, só tá tendo coração ainda. No caso era quase isso, trabalho de legista, mas aí conseguimos fazer o pessoal voltar, deu certo e foi. Mas foi um desafio muito grande. Inclusive, vou fazer esse comentário aqui, tá? Que eu não sugiro, foi uma questão. Nós não cobramos esse serviço. Ganhamos depois de alguma forma junto, mas a gente não cobrou esse serviço do pessoal naquele momento, né? Só lembrando, eles mantiveram o mesmo logo, porque esse dia atrás, sim, acho que mês passado eu vi uma em uma outra cidade da região, eu falei, ué, mas tinha acabado. Aí tá explicado então por que eu vi esse logo. O pessoal que legal. Uma das minhas responsabilidades aqui nesse modelo de negócio é procurar novos negócios e também conhecer gente e trocar minha experiência. Esse mundo aqui, conhecer os consultores, uma coisa que o pessoal fala bastante, que eles queriam como quase uma solução, uma ajuda, é, cara, como é que eu gero confiança logo de início, né? Considerando que ele não tem a estrutura que a gente tem, não tem todo esse formato, é um consultor independente. Quando ele consegue fechar, aí ele vai aplicar a consultoria e ele sempre encontra, cara, como é que eu vou romper a barreira do cara já confiar em mim, de eu poder ser mais direto? Como que vocês fazem isso? Se é que alguma vez vocês encontram isso, ou encontrou em algum momento atrás, como vocês romperam a barreira de gerar confiança logo de imediato? Acho que isso aí são várias coisas, né? Eu vou dar minha opinião aqui, tá? Primeiro, a forma que você chega nesse cliente. Uma indicação gera autoridade, mas hoje a gente tem um método hoje, né? Inclusive um case que foi bacana, né? A gente escolhe para quem a gente vende hoje, né? Eu percebo que toda vez que o nosso time comercial começa a conversar com o cliente, às vezes a gente vai atender depois, igual a gente tem atendido grandes indústrias, né?
Quando ele vem, a gente já falou, a gente escolheu vender para você, a gente achou o teu telefone, você passou por esse processo com o nosso time, e se a gente for fazer um trabalho comercial, por exemplo, com ele vai falar assim, a gente vai fazer a mesma coisa para você. Isso já é autoridade. O cara fala assim, que isso, eu sou uma criança aqui, eu virei um boneco de ventríloco, né? Dá uma impressão. Porque é como se fosse alguém caiu na teia de uma aranha, de fato, né? A gente escolheu vender e trabalhou para acontecer aquilo lá. Então eu acho que a forma que você chega gera muita autoridade. Se for por uma indicação ou por uma prospecção ativa, que a gente faz bastante isso também, e o consultor que não está fazendo está perdendo. Aí todos os pontos de quem vai atender, né? De alguém que está trabalhando sozinho com consultoria, sem tanta estrutura. Cara, o teu vocabulário, a roupa que você veste, embora a gente vai discordar de mim, eu acho que você tem que estar sempre muito bem vestido, você tem que estar vestido um grau a mais do que você precisa e tá tudo bem. A aparência conta, a sua conversa conta, o que você fala, a sua postura conta, e quando você vai começar a executar, se existe profissionalismo, conta muito. Por exemplo, vou inverter a bola. Quando eu vou contratar uma consultoria para nós, alguma coisa nesse sentido. Dependendo da postura que essa pessoa atende, e se ele chega falando muito, ele já se queimou comigo, por exemplo. Qualquer um que fala demais, precipitadamente para mim, se queimou. Porque eu não contrato palpiteiro. Ninguém tem bola de cristal. Você tem que fazer um diagnóstico e baseado em números, em dados, em racionalidade, você vai vir com um plano de ação ou com algum resultado. Uma proposta em si. Uma proposta em si ou com uma solução. Mas ninguém é o Einstein que chega assim, olhou, sabe assim? Então, eu acho que é um pouco da empresa, um pouco da postura do consultor e como ele se coloca nos seus soft skills. Porque o resultado técnico vai aparecer só depois. Mas você falou de primeiro momento. Primeiro momento são soft skills. Eu penso que é por esse lado. Minha opinião, posso ter gente que discorda de mim, tá tudo bem. Pode agregar aqui, Eric. Cara, para mim, por exemplo, se eu estou dentro do cliente, já entrei, né? Vou da porta para dentro. Como que eu gero essa confiança? Vitória rápida. Eu tenho que ter dentro da minha metodologia uma vitória rápida. A gente tem isso dentro do marketing de vendas. De todos os nossos planos de ações que a gente tem dentro do comercial, qual que vai gerar caixa mais rápido possível para ele? Então a gente aplica isso primeiro, para depois ir aplicando as outras metodologias. Porque o cliente vai ver o que a gente falou acontece. Então, para mim, vitória rápida, você ganha qualquer confiança de qualquer pessoa. Então, para mim hoje, pelo menos é o que a gente atua em todas as frentes, é isso. Isso a gente consegue gerar autoridade. Quick win. Mas o quick win vem com um tempo depois, né? Assim, não vem no primeiro momento, né? No primeiro momento, eu concordo plenamente com o Felipe, eu acho que é postura, a palavra que resume é postura do consultor. A gente já perdeu casos de consultoria no presencial um tempo atrás, porque um parceiro me falou demais. Então, assim, ele falou demais, a gente estava lá a primeira vez no briefing ainda. Lógico, pela experiência, no briefing você já começa a ver caminhos. Só que possibilidades, né? Igual vai falar de venda com vocês, já começa, faz uma pergunta, já consegue entender quase inteiro a empresa, né? Então a gente vê caminhos. Só que aí, esse parceiro especificamente, ele começou a palpitar. Aí tem um livro de consultoria bem clássico que a imagem é assim, o consultor, o cliente falando e o consultor assim. Por quê? Porque você tem que ouvir. Depois você vai, lógico, você vai ver caminhos e depois vai diagnosticar se é aquele caminho ou não, né? Então, esse caso, eu tenho certeza que a gente perdeu por causa disso, né? Com muito Einstein no momento errado. Não é. E também falou algumas coisas que não deveria ter falado também, assim. Falou demais. Então, acho que a postura é o principal ponto, que no caso ele não passou credibilidade, embora seja uma pessoa bem... Para quem o cara não conhecia, né? O cliente não conhecia, mas quem conhece sabe que tem muito história e bagagem para agregar. E também já vi isso acontecer em reuniões de diagnóstico também, do parceiro tá falando demais ali e o empresário já tesoura, já vira, já tem a linguagem corporal que não tá gostando porque tá palpitando no negócio, cara. O cara vive aquilo lá, o cara tá ali 8 horas, 15 horas por dia ali na empresa. Aí chega um estranho pela primeira vez, já com um monte de solução pronta. Aí tá errado, né? Então, o palpiteiro eu acho que é o principal ponto. Não ser. Um outro ponto que você puder colocar, Douglas, é o seguinte: o teu portfólio ajuda, né? Quem que já fechou o contrato com você? Pô, esse, depende. E aí de novo, né? Você tá vendendo peixe, mas não é. É também. Seguinte questão, né? Se você faz parte de um grupo associado, uma franquia de consultoria nesse sentido, quando você não chega sozinho mais. Você chega por trás de você, tem legado, tem um portfólio grande de clientes,
tem metodologia, tem um nome, uma marca forte, e isso também gera uma força muito grande quando o consultor está chegando numa empresa. Então, tipo assim, ele acaba usando a autoridade de alguém, de clientes, ou de uma marca para chegar. Eu acho que também isso é uma maneira de você gerar autoridade quase que imediata, né? Eu considero, tipo, do meu ponto de vista também, tudo isso, 100%. Mas às vezes o cara te contratou por alguma indicação e não viu nada disso e você sentou na frente dele. Eu realmente sou da postura, né? Às vezes eu não consigo pegar um cliente, às vezes por um monte de coisa, por eu não ser o cara tão mais arrumado, por eu não vestir às vezes do jeito que é um padrão de consultoria, às vezes eu não tive a chance. Mas uma coisa que eu falo, se eu tiver a oportunidade de abrir a boca, esse cara vai pagar caro pra ficar com a gente. Então quando eu sento na mesa e tenho a oportunidade de mostrar para ele quanto que a gente entende, cara, aí a gente consegue com o cliente. Então é postura, mas a gente só vai ter postura e confiança se eu estiver preparado. Sim. Então quando eu vou em qualquer cliente, se a gente for, eu estudo aquele cara como um maluco. Vocês sabem que eu aplico especificamente. Eu faço o cliente antes, eu faço 2, 3 vezes, quando eu vou fazer com ele, eu já tô com aquilo pronto, já tô com aquilo mastigado, e talvez uma opinião dele saia fora daquilo e a gente vai mesclando e adaptando pro cenário. Mas a ideia é, eu tenho que ir o mais preparado possível, que aí quando você abre a boca, esse cara fala, caramba, velho, onde esse cara tava, que ele vai mudar a minha vida. Então, às vezes sim, como o David falou, tem algumas coisas, tipo, às vezes, tipo, a tua imagem às vezes vai fechar algumas portas, mas se ele chegou, nesse caso, o cara já tá dentro, ele tem que ir, e às vezes ele não está disposto a tirar a camiseta básica igual eu, então quando ele abrir a boca ele tem que representar, ele tem que ser fora da média assim, para chamar atenção. Preparação e postura, porque com certeza algumas vezes eu fui desafiado e o cara quis provar. A gente brinca, vai ter do jeito que você quiser aqui. Então, tipo, o jeito que for necessário a gente consegue direcionar. E os principais clientes que estão com a gente, que compram 1, 2, 3 projetos, principalmente estão por conta da nossa personalidade. Cara, o Douglas, o Derek, vocês não estão aqui para falar o que eu gosto, para passar a mão na minha cabeça ou para puxar saco. Vocês vêm aqui, dá no meio, mostra o que está acontecendo e mostra o que está acontecendo. A empresa é tua, se não quiser fazer, paciência. Você cobrou para mim o direcionamento, você pediu para mim o direcionamento, estou te dando, recomendo fortemente esse cenário aqui. Mas o cara tem que se garantir, né? Igual você se garante, né? Quando você abre a boca, você sabe que você vai dar show numa reunião. Agora pega às vezes o cara não tá com essa confiança toda. E ele pega toda essa trilha, né? Se veste bem, uma postura, e ele vem matando, tipo, não é que ele mata a objeção, ele não a constrói na cabeça. Ele cria uma nova. Ele cria uma nova na cabeça do cliente. Porque se você vai bem arrumado numa reunião, né, o cara não pensa, por que ele tá desarrumado? Pô, você criou uma objeção. Como que esse cara vai me ajudar na empresa? Tipo, essa objeção não existia antes da reunião começar. Só que porque você não estava pronto, essa objeção veio. E começa a construir várias. Então, quando você não é mata a objeção, você antecipa qualquer tipo de objeção e você se garante na tua narrativa, é que quando você abre a boca, a gente sabe, né? Você dá o que o cliente pede. Às vezes, o cliente às vezes está preparado para bater, só que você já conhece a empresa dele, você já domina a empresa dele, ao ponto do cara falar, poxa, eu preciso de vocês no meu time, eu preciso de vocês aqui do meu lado. E eu só usei essa narrativa porque, cara, a gente vê muita gente na internet aí que fala também no formato simples. Tem alguns caras que são extremamente foda na área dele, na parte de consultoria, o cara vai lá, recupera uma empresa e tudo mais. Mas ele também vai lá e coloca tipo, de um jeito, pra você conseguir, você vai ter que ir lá alugar uma Mercedes e chegar na frente do carro. Não precisa. Não faz a diferença? Óbvio, o cara vai ver. Mas talvez você vai quebrar por conta de uma irresponsabilidade dessa. Cara, eu vou ter um escritório mega blaster e tal, cara, você vai quebrar por conta disso. Você vai lá e vai comprar um terno XPTO, vai entrar e às vezes o cara nem vai te atender. Então, calma, galera, é só não acreditar em todos os milagres que a gente vê aí. E sim, trabalho duro, como falei, preparar. Como que a gente vai confiante? Preparado, cara. Aquela VC que a gente foi lá em São Paulo, né, atrás do prédio do Google. A gente foi numa VC, se eu tivesse alugado um carro pra fazer graça, não, eu tive que parar no estacionamento. O cara nem viu meu carro. Nem viu meu carro. Então, não. E aí, se tivesse sido também naquele caso hiper mega, os caras chegaram de camiseta polo. Pegar surrada, com a gola meio até torta, assim. Não é o padrão, geralmente o cara vai estar. Se você tiver de camisetinha assim, pro cara chegar como o Felipe nessa impecável, esse também vai. O cara fala, como o Derek falou, será? Você cria uma objeção que não faz sentido. Mas eu só trouxe essa narrativa de fato para
não fazer as besteiras que os caras estão mandando vocês fazerem, sabe? Porque não é isso que vai mudar o jogo em si. Não mesmo. O quanto você se esforça pra entender do game. Não, eu acho que a pessoa que aluga um carro, por exemplo, pra impressionar o cliente é atitude de desespero. Não faz nem sentido. Outra coisa, sobre esse tema, vocês citaram, né? Você vai numa empresa grande, ninguém vai nem vender o carro. Tá no subsolo. Exato. No nosso caso hoje, a gente atua muito online, né? Por exemplo, eu acho que eu não vou num cliente há muitos anos, né? Só debaixo do ar-condicionado na cadeira. E resolve. Os clientes têm resultados. A gente tem vários clientes com ótimo relacionamento, poderia citar aqui, que eu nunca vi presencialmente. Tem um monte, né? Sim. Nunca vi presencialmente. Então, realmente, é que eu quero falar dos gurus. Eu acho que tem coisa que os gurus falam que só quem tem a cognição meio baixinha aqui. Às vezes ele quer pegar o cara que quer fazer o curso, né? Ele quer pegar o cara que quer a vida fácil, Exato. O Warren Buffett fala que Manhattan é o único lugar no mundo que quem anda de limusine contrata quem anda de metrô. Assim, não vai ver o carro e a gente a empresa está contratando nossa metodologia, nossa experiência, nossa expertise, não é o carro em si, né? Lógico que essas coisas são consequências de um bom trabalho, né? Sim. Galera, do jeito que a gente fala aqui, parece que só tem coisa boa, né? Mas com certeza você já deve ter passado por insucesso aplicando a consultoria. Fracasso mesmo, que deu errado. Não sei qual etapa, mas deu errado. E o problema não é dar errado, porque faz parte do game. É igual um campeonato. Alguém vai ganhar, alguém vai perder. Em algum momento, alguma consultoria vai acontecer de dar certo ou não dar. Como faz? Porque eu vejo que é um grande medo quando eu converso com o consultor. Eu falo, pô, isso é errado. Cara, já deu errado. E vai dar errado com ele em algum momento. Qual a melhor forma para a gente sair disso? Ou se vocês quiserem contar um case específico de como vocês fizeram, para a gente tentar trazer um pouquinho para a realidade, porque faz parte do jogo em algum momento de um sucesso. Bom, eu tenho uma história aqui que eu vou contar ela aqui. Bem, é um sucesso, é estranha a história. Qual que é o teu defeito? Eu sou perfeccionista, né? Mas foi assim, ó, a gente entrou numa empresa, não fez um diagnóstico, porque já tinha agora a empresa, né? Era questão com a equipe e muita produtividade, e é uma coisa que muita gente não percebe, mas como a produtividade de uma empresa quebra, é o maior ralo na maioria das vezes em produtividade, e os empresários toleram gente ruim, baixa performance, enfim. Então a gente entrou para fazer uma análise, né? Era focada nisso, né? Felipe, em algum momento nesse podcast vocês não deixam a gente deixar de tocar nesse assunto. O quanto é mais caro ter alguém que não é qualificado do que às vezes o cara, pô, eu só tenho essa opção, esse cara tá me salvando. Desculpa eu cortar tudo em raciocínio, mas acho que é algo que a gente aborda. E esse era um caso desse, né? Aí fomos aplicar a metodologia básica nossa, né? A gente faz um diagnóstico de liderança com o empresário, né? Com o time de líder, geralmente com o empresário. Depois a gente fala desse tema, mas é importante o consultor, nessa área especificamente, todas, né? Trabalhar com o fundador ou com o CEO, com o dono. Trabalho de consultor é com o dono, não é com nenhuma outra pessoa, a não ser em caso especial, né? São interesses diferentes, né? São interesses diferentes, exatamente. E aí, fizemos um diagnóstico com a equipe. Era uma empresa de tecnologia e uma empresa que atuava no B2B. A empresa não era muito grande, o time, né? Tipo, umas 30 pessoas. E nesse caso eu prefiro fazer entrevista. Vamos fazer entrevista, conversar tal certinho. Bom, resumindo. Na primeira reunião de apresentação, eu fui apresentar só para o dono da empresa e para o sócio o diagnóstico do time, feedback do time sobre a liderança, que no caso ia esbarrar em todos eles, né? E aí comecei a apresentar. Você não mostra nome numa situação dessa. A gente faz o cliente assinar um termo que é confidencial, a gente não vai abrir, não estamos caçando as bruxas, é só estatístico mesmo, não. Isso aqui, tudo mais. E esse cara teve uma crise no meio da apresentação. Começou a falar, não é isso, assim me vê, não é assim, tá errado, e não sei o que. Aí levou para um lado emocional, assim, que eu nível hard, sabe? E cancelou ali o negócio. Cancelou ali a consultoria, falou, eu te mando agora mesmo, né? Eu tinha pago mesmo, não tem problema. Mas procuração, né? Não conseguiu separar. Não conseguiu separar. Depois de uma semana, eu tentei procurar ele e falei, cara, eu sei que você levou lá pro negócio problemático, né? Você tem que trabalhar de forma racional isso aí. O problema tá aí, você vai ignorar o problema, o que você vai fazer? E ele nem me respondia mais. Então foi um case de sucesso. A gente mostrou o problema, tinha um plano de ação para executar, mas naquele caso ali, que o empresário não tinha equilíbrio emocional, maturidade suficiente para lidar com a situação. Até hoje eu não sei se ele continuou com o problema e fingiu que estava no mundo dos Smurfs, né? Que tava tudo bem. Ou se ele demitiu todo mundo, não faço ideia do que aconteceu. Mas esse eu considero um caso de um sucesso, uma situação bem bizarra. Nunca fui mandado embora de uma empresa
é igual nessa situação aí. O César sempre... não vou entrar nesse bate-papo aprofundado, porque a gente vai ficar horas aqui. Mas é muito legal, eu não lembro o nome, mas depois você traz aqui. Às vezes o cara tem dele mesmo perante ao mundo, né? Como chama? Dan Kruger. Danny Kruger. Feito Dan Kruger. Cara, e às vezes é isso, o cara se via como um líder maravilhoso e não aceitou a informação, não conseguiu. E a gente vê muito disso, né? Então nem vou entrar nisso, mas eu gostei que você tocou, porque às vezes esse insucesso aqui você teve culpa. Não foi nem de fato a metodologia que deu certo. Foi, não, o cara, a visão dele que ele não aceitou. Eu não sou gordo. Depende do ponto de vista, eu não sou gordo, né? Só para alguns aspectos. Você é baixo. Sou baixo. Ossos largos. Você tem alguma coisa que você queira comentar? Cara, teve um cliente nosso que a gente começou a implantar o processo tanto de marketing e comercial, e a gente ficou sabendo um mês depois que o time, acho que você lembra desse caso, que o time comercial fez um boicote de não era para vender. Cara, o time de marketing, o líder dele, o diretor, falou assim, ó, não é para vender porque a gente precisa derrubar as duas consultorias que estão com a gente. E eles não venderam. Então, eu não consegui aplicar porque o time de marketing, o time comercial falou que não ia vender. E não venderam, cara. Para mim, foi o caso mais bizarro que eu peguei. Você lembra disso, né? Com certeza. É igual a empresa maior que vocês imaginam, os principais players de mercado. A gente tá falando de meio bi de faturamento ano. Igual time de futebol que é derrubar o técnico. Mano, onde o gestor comercial é estrela o suficiente, quase tocava. O dono não viu isso. O dono mandou todo mundo embora, mas mudou o cara que criou um boicote. A gente tá falando de uma empresa de venda no sellout de meio bi. Cara, surreal essas coisas. Surreal, eu nunca tinha visto isso. Então, isso, o dono da empresa descobriu que eles boicotaram? Sim. E tudo bem. E o que você foi dispensado foi o time do cara, não, cara. Nossa. Assustador. Assustador, cara. Foi o caso mais bizarro que a gente pegou. Vai saber o que tá por trás disso. Não tem ideia. Bom, eu tive, complementando aqui, eu tive alguns casos de insucesso, penso trazendo o tema aqui, mas os principais, assim, são de comportamentos, né? Tipo assim, principalmente comportamento da empresa. Eu já tive casos de uma empresa que o cara não queria saber o tamanho do rombo que ele estava enfiado e como que ele resolveu, porque ele não queria saber, ele tinha medo. Então, medo, eu já tive casos assim. Eu tive um caso bem bizarro também, que o próprio dono boicotava o trabalho. Mas por que ele boicotava? Depois a gente descobriu o porquê. Ele tinha... A mulher dele era financeira da empresa, e ele tinha... Não, e ele era o proprietário, né? Ela era financeira. E ele tinha uma amante na cidade pequena, e ele sustentava a amante com o dinheiro da empresa. Então, assim, se ficasse muito transparente, ia transparecer isso. Então, assim, bizarro. Foi o mais bizarro de todos, né? E lembrando de um outro caso... aí teve um outro caso também que foi erro nosso de briefing. Então, a gente briefou a empresa errado no começo, analisou um escopo que, na verdade, não era. O pior é que o trabalho ajudou a empresa pra caramba, mas... não era o que ela pedia, não era o que ela queria. Então aí chegou no final, na apresentação do trabalho inteiro ali, ela falou, legal, gostei, nossa, a gente economizou, viu todos os ganhos da consultoria, eu falei assim, mas cadê minha tal coisa? Aí eu falei assim, como assim? Aí quem tinha feito o brief foi a equipe comercial, né, e briefou errado, passou a solução errada, aí teve que gastar um retrabalho ali, mas conseguimos contornar e entregar o que ela queria. Tive alguns insucessos com o mesmo cliente. Foi repetido e a gente... Cara, algumas coisas são bizarras mesmo, né? Em 2019, esse cliente chegou, cara, um nome assim gigantesco, aquele cliente foi, cara, esse cara tem que ir no portfólio e vão pegar do jeito que for, né? E aí, cara, eu tenho um temperamento um pouco mais difícil, a personalidade um pouco mais difícil. Nunca percebi. Eu tenho um pouquinho mais difícil e eu encontrei um cara bem mais difícil do lado, né? E, cara, a gente foi aplicar um projeto e esse cara foi extremamente sem educação, de xingar e tudo mais, e não roubou o negócio. Eu também, educadamente, da mesma profissão que ele e tal. E aconteceu aquilo. Passou alguns meses, esse cara voltou com a gente, como se não tivesse acontecido. Então vou começar um projeto assim. Eu falei, cara, mas a gente, um pouco tempo atrás, a gente mandou cada um para um lugar daquele que não é legal, né? Cara, não, a gente é profissional, vamos embora, tocou. Passou uns meses, mesma coisa. Então eu errei de novo, não deu certo. Isso foi durante alguns anos, pra vocês terem uma ideia. Até que finalmente faz o quê? Começo do ano a gente demitiu esse cliente de novo. Porque, cara, não faz sentido, só que agora chega, não dá mais.
Mas aí em algum momento também eu fiquei, o erro era, cara, esse cara é muito grande e eu tenho que ter esse portfólio e esse cara trazia muita gente pra gente. Ele foi importante pro nosso Ele portfólio. foi importante, ele foi importantíssimo. gigantesco, trouxe muita gente. Mas, cara, A gente não ganhava dinheiro com ele, né? A nossa margem era quase zero. Só que ele era abertura de porta. A gente fala da estratégia do pino de boliche. Derruba o pino número 1, e na hora que ele cai, ele vai sair derrubando os outros. Ele era um canal. Muito, cara, muito, muito. Então mas a a gente. gente nunca teve sucesso de fato na marca desse cara. Então por isso que eu considero insucesso. A gente teve alguns picos que deram muito bons, alguns bons sucessos, na verdade. Né? Ali no grupo foram mais de 1.000 vendas de franquia. Então, ele ganhou muito dinheiro. A gente que a margem. E, cara, é uma coisa muito maluca que eu considero um erro, porque pela reputação, pelo que trazia, eu insistia no erro, eu insistia nisso e sempre foi muito conturbada. Se ele quiser de novo. Assim, agora eu tô mais difícil. E eu acho que tudo é portfólio. Hoje a gente tem mais portfólio, não precisa daquilo, tem marcas que são maiores daquela e não tem necessidade. Então, faz sentido hoje ter dispensado esse cliente. Mas uma coisa que eu falo para vocês ficarem atentos também, quando a gente fala de dispensar cliente, toma muito cuidado. Você só não dispensa o cliente, você arruma um inimigo. Então toma muito cuidado também. O tamanho do cliente você vai demitir, porque esse cara, muitas vezes, fica até com ódio de você. Literatura, né? Tem que ter uma forma muito bem feita para isso acontecer, sabe? E a ideia, agora quem vai vender aqui sou eu, né, a questão do que a gente usou como estratégia, a gente coloca isso hoje na nossa rede. Igual o Felipe colocou. Poxa, por que ele foi tão importante pra gente? Porque ele era o nosso portfólio. A gente abria a carteira com ele. Cara, eu faço com esse cara aqui. Você não é maior que ele. Então, hoje, o nosso franqueado, ele pode usar a nossa base. Cara, a nossa marca, a Ascensão, já atendeu esse pessoal. Então, cara, é a mesma estratégia que a gente usou há 6, 7 anos, dá para ser usada hoje com o cara que está começando hoje com a gente. Então, acesso ao nosso acervo técnico. Exato, fosse, né? total. Seguindo uma linha aqui de dores de um consultor que a gente encontra aí, eu vejo muita objeção em um cara ele conseguir vender 2 ou 3 projetos para o mesmo cliente. Como que a gente faz para vender mais para o mesmo cliente sem parecer sem suga, sem de alguma forma parecer que a gente está, sei lá, tirando proveito desse relacionamento de alguma forma? A gente já tem a resposta muito clara disso, mas como que a gente passa isso para o consultor? Eu acho assim, eu nunca acho que isso acontece, do consultor ser um sanguessuga, porque é a minha opinião, tá? Porque é uma relação comercial, uma troca. Ele tá pagando aqui, tá gerando valor, então... São 2 adultos. São 2 adultos, eu nunca vejo que isso aconteça, tá? Mas assim, como tirar proveito da consultoria da melhor forma possível? O que eu penso? Você entrou numa empresa, diagnosticou um serviço. Todo diagnóstico vai vir em planos de ação, né? E aí essa empresa tem um problema mais latente, sei lá, em vendas. Dele em vendas, durante um período. Agora nós vamos arrumar outro ponto. Se eu gerar valor, fizer um bom trabalho, tiver resultado e gerar um bom valor na primeira coisa que eu fiz, eu vou continuar caminhando em outras áreas. Que é uma coisa que a gente sempre fala, né? A gente nunca olha para o cliente, esse cliente vale 30 mil reais. Eu vou dar 200 mil reais. Porque a ideia é você manter recorrência dentro de casa, né? E atuando cada vez mais com ele. A tendência é você fazer mais trabalhos com ele. Mas tem um detalhe. Quando fala de consultoria, algumas pessoas pensam muito em dor. Não, mas às vezes está tudo resolvido. Tchau pro consultor, não. Agora que a gente resolveu o problema, é agora que a gente quer crescer. E aí a gente pode, por exemplo, no nosso portfólio, o cliente não tem mais nada para resolver. Tem uma coisa chamada mercado, ele tem que ser competitivo no mercado. Vamos virar rede. Então, pelo menos os nossos produtos hoje são todos desenhados, né? Para que ele praticamente nunca saia do cliente. Às vezes vai ter um período, mas acaba voltando. Eu tenho uma pessoa que é um consultor bem antigo, considero um mentor, foi um mentor para mim em vários pontos da minha vida, né? É mais velho que eu estou com consultoria durante muito tempo. Hoje ele já tem um grande know-how. Eu conheci pelo menos uma dezena de empresas que pagam um valor de 30, 50 mil reais por mês para ele, só para ele estar disponível. Ele virou conselheiro, né? Só para ele estar próximo. Só para ele estar próximo. Então, poxa, o que esse cara fez para gerar tanto valor para chegar nesse nível? Óbvio que isso é um nível bem diferenciado, né? Eu conheço esse consultor e ele foi um cara que mudou a nossa realidade. Lá atrás também, eu e o ideia que contratou ele num período e ele realmente fez a gente subir. Ele abriu a boca uma semana, o que ele falou a gente aplicou e deu certo. Você teve um privilégio de
como assim, de alguma forma, começar na consultoria com esse cara e depois ir para outros lados. Então, só que você falou, só quis trazer lá dentro, porque é um cara sensacional. Então, assim, ele tá sugando o pessoal enxerga muito valor em ter a opinião dele, o próximo, nesse sentido, né? Mas a pergunta foi, né? Eu tô citando a gente, mas tu perguntou como alguém fazer para não parecer que eu sou insuga, né? Gerar valor, trazer novidade e gerar valor. Se você tá gerando valor, de fato, pro teu cliente, você vai conseguir fazer. E aqui ficou uma opinião minha, tá? Você só gera valor de longo prazo, operando no estratégico, talvez um pouquinho só no tático. Se você quer gerar valor ou é um consultor que virou operacional, desculpa, você vai gerar valor nenhum. Porque o que você faz, várias pessoas outras vão fazer. Eu gosto do over delivery, cara, quando a gente entrega mais pro combinado. O combinado é a obrigação de entregar. E tem muita gente que fala, pô, eu entreguei o que eu combinei, eu fiz o que a gente tinha que fazer. Cara, ele pagou pra isso, é o mínimo que você tinha que fazer, era isso. Então, o que a gente pode fazer a mais para esse cara falar, cara, ali é diferente, esses caras fazem mais do que eu combinar. Eu quero estar próximo disso. Então, eu gosto muito da ideia do over delivery e sempre tô pensando nisso. Só que o over delivery que a gente aplica geralmente é estratégico para dar continuidade no projeto. Tipo, como que a gente não fica de sanguessuga? É igual o Felipe falou, gera resultado, você não é sanguessuga de ninguém. Tipo, é caro se você te contratar e você não der resultado. Ficou caro para ele. É igual o Sérgio acabou mencionando. Agora, o over delivery, por quê? Eu quero entregar mais porque eu quero abrir um novo caminho para ele trilhar. E às vezes é novo para ele, mas pra gente não é. Esse caminho não é novo. Por exemplo, o cara é grande e ele vai agora para um setor de, sei lá, licença, franquia, cotas. Pode ser novidade para ele, mas pra gente não é. Então, quando eu entrego a mais, começo a direcionar ele num caminho que é vantajoso para a empresa dele, a gente já trilhou esse caminho com outras empresas. Então, a gente entrega a mais, só que a gente abriu um caminho para a gente também. Então, ele vai ser beneficiado pela nossa expertise, né, pela nossa entrega, e a gente também vai ser beneficiado porque já trilhou esse caminho. Por isso que ele contrata a gente como consultor. Seguindo dessa ideia, quando a gente fala de consultoria, aqui sempre fica um cenário muito lindo. Eu estou aqui para realmente ter objeção do que vocês estão falando, tá? Para trazer coisas diferentes. O cara pode escutar isso e falar, putz, mas é tudo muito lindo, tá? Agora eu vendi, eu tenho cliente e tal. Entrega disso. Como se organizar para entregar? Como fazer para entregar, mesmo que seja estratégico? Como que vocês se organizam na parte de entrega? Como é que funciona? Responder assim, Ó, então, aí a questão é ter metodologia. Não, é que você me cortou da outra, né? Mas tudo bem, vamos lá. Voltando, você perguntou da organização, né? Bom, o consultor, o trabalho do consultor é o estudo, né? Por mais que a gente falou bastante de soft skills, é os hard skills mesmo, né? Então ele tem que entender de analisar a empresa, ele tem que entender de uma forma geral de toda a empresa. Tem que ser nexialista, igual o Felipe fala, nexialista no sentido de entender todas as áreas da empresa. Lógico, ele vai focar na área de atuação dele, mas o que ele tem que fazer? Ele tem que ter metodologia, processos claros, bem definidos. O time de entrega tem que ser diferente do time o time de entrega do trabalho tem que ser diferente do time de venda. Então tem que ter uma estrutura. O consultor que ele só fica, que ele vende e ele entrega, que é a maioria dos casos, um consultor sozinho, ele vai ficar limitado. Ele vai ter que ter uma gestão de tempo gigantesca para ele controlar tudo isso e separar os vários papéis ali. Ora eu sou vendedor, ora eu sou o cara que entrega. Então ele vai ter que ter um Notion, uns templates muito bem definidos de gestão do tempo para conseguir executar. No nosso caso é mais simples por causa disso, que a gente tem o time de vendas, time de execução e todos os nossos produtos têm processos bem definidos. Mas que a gente executa, por mais que a gente vai ter a dificuldade ali de entender o problema daquela empresa e como que vai desenvolver o trabalho ali, a gente já tem pelo menos as macro etapas, os macros caminhos traçados, né? Mas, por exemplo, a maioria dos caras são consultores independentes. Como que a gente pode ajudar eles no dia a dia? Olha, eu acho assim, muitas vezes os consultores atuam sozinhos no mercado, né? Hoje, não dá mais para você atuar e querer ter um bom lucro e entregar um bom resultado se você tiver velocidade. E aí tem que ter metodologia. Por que a gente hoje consegue entregar bastante coisa? Tem metodologia, bem desenhada, viva, que está o tempo todo sendo refinada, né? A gente tem aqui o homem da IA, da tecnologia, e a gente tem ido bastante atrás disso. Então, por exemplo, se um consultor tem metodologia, se os processos dele estão bem definidos, ele vai, independente da área que ele vai entregar um produto, um projeto, ele sabe o passo A,
o passo B, o passo C, cada detalhe. Ele tem ferramenta para tudo que ele vai fazer, ele tem uma previsão de cenários que vai acontecer. Primeiro, ele tem segurança. Segundo, vai dar resultado. E terceiro, vai gerar valor. Então, eu observo muitas vezes que alguns consultores no mercado são pessoas muito boas. Para ser consultor tem que ter cognição alta, não dá para ser uma cognição baixa. Ele tem muita cognição, mas está tudo aqui nele. Ele faz meio que de... Como seria a palavra? Artista. Um artista. Não é improviso, seria de artista. É um iluminado ali que faz essa questão. Isso pode ser até bom por um lado, tá? Tem que ser um consultor assim. Mas se você tiver método, vai muito mais rápido para isso ser desenvolvido. Hoje, né? Eu pego o tanto de produtividade que nosso time temos. Porque tem método para tudo. Gastou-se horas para fazer isso, gastou-se. A gente, ano passado, acho que só nós aqui gastamos quase 300 mil reais, né? Com educação, buscando curso, imersão, tecnologia, coisa fora, enfim. Então, o consultor tem que estar muito bem à frente do tempo dele e desenvolvendo tudo isso, né? E o bom consultor, ele sempre, na maioria das vezes, na área que ele se propõe a executar, ele vai saber mais do que o empresário, ele vai estar à frente das tecnologias desenvolvidas e ele não vai ser só um cara que vai ouvir isso de olha, saiu uma inteligência artificial nova, um exemplo. Não, ele já executou, já colocou em prática. Então, eu acho que a palavra para mim que é método. Tem que ter método, senão a vida vai ficar um pouquinho difícil. Eu acredito que essa tua resposta responde a minha próxima pergunta. Outra dor que eu encontrei bastante no mercado é o cara falando assim: pô, Douglas, eu vou lá, fico às vezes horas, eu faço um projeto incrível e o cara não consegue entender o que a gente fez. O cara não consegue saber de que ponto eu tirei ele para outro ponto. Como eu posso facilitar a vida de um consultor para ele conseguir mostrar, tangibilizar o que ele executou dentro de uma empresa? Só pegando um gancho, Douglas, a palavra método que a gente está usando bastante, método, se a gente for olhar, como que se chama aquele estudo que vê a origem das palavras, esqueci o nome, o Felipe fala bastante desse termo, né? Quando a gente vai olhar a origem da hermenêutica, né? Ou etimologia. Etimologia. A gente vai olhar a etimologia da palavra. Etimologia da palavra. Método significa meta-rodos. O que é meta-rodos? O caminho para atingir o objetivo. Então, se a gente fala que tem método, quer dizer que a gente tem um caminho para atingir aquele resultado que foi proposto. Então, isso já responde praticamente a pergunta, né? Então, muitas vezes uma consultoria falha por falta de comunicação. Então, assim, a gente tem que ter alguns protocolos de comunicação no meio do projeto. Então, primeiro de tudo, é mapear a situação que está pegando. No meio do projeto, tem uma reunião que a gente chama de status report, que a gente vai mostrar o status do projeto, que aí você alinha visualmente o que está acontecendo e a comunicação, que geralmente é falha. E no final, obviamente, o resultado atingido contrastando com a situação que pegou, né? Porque a consultoria é justamente esse papel de mudança, né? Esse cenário de change management, que fala, né? A administração da mudança. Então, você está numa situação A, por exemplo, pegando o caso do mercado pet lá, uma situação de vendas de 6 milhões por ano, né? Era 3. 3 foi para 24. Foi para 24. Então, mudou 8 vezes, né? Então, situação que foi encontrada, né? Situação final, depois de um certo aplicação do método, da metodologia, aí acompanha o faturamento, o ROI, a lucratividade que ele teve nesse aumento de lucro e vários números, né? Fora que, assim, todo consultor ele tem que ser vendedor, né? O cara é vendedor com o quê? Por mais que ele tenha um time de venda, algo nesse sentido, o que é um vendedor? Poxa, você tem que vender a ideia, o projeto foi desenvolvido, tem que saber dar um showzinho na hora de apresentar, Sim. Mostrar o antes, mostrar o depois, mostrar as melhorias, né? Isso aí não é nem de consultor, isso qualquer ser humano na face da Terra tem que saber fazer pelo menos básico isso. Alguns fica mais fácil, né, de mostrar, por exemplo, ser visível a venda com o que a gente trabalha. Cara, a gente pegou um cliente no início do ano passado, de franchise também. De janeiro a maio ele tinha vendido 2 franquias só. Então, poxa, ele tava pirado, porque ele não tá conseguindo vender. A gente entrou em maio, em junho ele já tinha vendido 6 naquele mês. Então ele falou, poxa, tipo, é nítido o resultado. A venda fica, tipo, é mais fácil a gente mensurar na questão das vendas. Porque ela
Você não precisa nem trazer num papel, isso fica visível. Só que tem que trazer isso em todas as áreas. Na área da finança, poxa, eu tô com um fluxo de caixa de 10 dias, eu tô com um fluxo de caixa de 45 dias, como que eu faço? Então isso tem que ser um pouco mais, trazer um pouco mais para a realidade, às vezes ele não está enxergando esse papel. Vocês acabaram puxando um assunto sem ser de propósito, mas o Felipe acabou falando de cognição, e isso acabou falando do cara ter o mínimo para executar uma consultoria, tipo, habilidades. Quais são as habilidades indispensáveis para o cara ir para a área de consultoria? Por exemplo, comunicação, que nível que vocês consideram o básico para ele vir para esse jogo? Ou o cara já consultou às vezes há tantos anos, mas por que ele não escalou? Por que ele não estourou? Por que ele não é uma referência? Por que ele não tem uma margem legal? O que vocês consideram, vamos dizer assim, indispensável quando a gente fala de consultoria, de um consultor de mercado? Na minha opinião, um consultor, ele tem que ter boa comunicação, só que boa comunicação não é para alguém mais introvertido e falar, eu não tenho boa comunicação. Então, não foi de showman, nem de... Não é o cara que fala mais, comunicação é mensagem que eu passo. A mensagem que eu passo, sabe? Ele pode ser até assertivo, direto ao ponto, mas tem que se comunicar bem. Eu acho que não dá para fugir de consultoria e ter baixa cognição. O cara tem que ter uma boa cognição. E, paralelo à cognição, tá junto o pensamento racional, né? Que é um pensamento racional. É um pensamento metodológico, né? Eu encontro alguns consultores por aí em evento, conhecer pessoas que não têm pensamento metodológico. É um pensamento racional, metodológico. Ninguém está falando de opiniões, são métodos, né? Acredito que o consultor tem que ter um bom poder de network. Não só para fazer network, que isso alavanca ele, mas que ele também sabe fazer network com o cliente, né? Não adianta, isso impacta a questão dos relacionamentos. Só tem que saber fazer network. Agora, poderia estar vários outros pontos, mas um ponto que eu coloco que é fundamental para o consultor hoje é que a maioria dos consultores atua sozinho. E por ele atuar sozinho, ele tem que ter um incrível poder de motivação para estar prospectando, executando e tudo mais. Então, inclusive a gente tem o nosso grupo de consultores, a gente tem digamos assim, algo à parte ali que a gente chama de alcateia, né? E a alcateia é para dar essa ideia de coletivo mesmo, né? Um lobo sozinho não é ninguém. E essa motivação, ela ajuda bastante, né? Por exemplo, quando eu comecei a atuar com consultoria lá atrás, eu caí num erro que acontece com muitos consultores. Eu tinha alguns colaboradores, atuava sozinho, e aí conseguia algumas mensalidades mensais grandes, não precisava atuar tanto, e aí eu acomodei. Quarta-feira não precisava de um pecado, estava no cinema, falei, hoje eu não vou trabalhar não, e por aí vai, acomodei. Aí às vezes tem uma crise, perde um cliente, outro acomodado. Mas quando você está dentro de um grupo, ou você tem sócios, ajuda bastante, né? Alguém vai te cobrar, né? Tem gente, por exemplo, não fugindo do assunto, vai falar assim, sócio é ruim, é um patrão, mas é bom isso aí. Porque se cada um tem o escopo certinho e alguém está te cobrando, você tem como avançar. E o consultor faz isso às vezes na consultoria, né? Então, na empresa não tem ninguém cobrando ele, né? Os boletos estão pagos e tudo mais. É o consultor que acelera isso. Mas eu acredito que o consultor tem que criar esse ambiente para ele se manter motivado e ambicioso no bom sentido para alavancar. E tem que ter esses soft skills aí. Esse aqui geralmente é sempre um assunto entra em atrito quando o consultor me pergunta. Porque eu pergunto se ele está disposto a pagar o preço, né? O cara vai ser médico, o cara tem que estudar absurdamente. A gente tem que estudar também, mas o cara tem que estudar mais para ser médico, ter uma vida correndo risco na mão dele ali e tudo mais. Eu pergunto, cara, quanto você tem investido em network? Como você falou, a gente gastou um bom dinheiro no ano passado investindo em gente, investindo em relacionamento. Mas, cara, não é só investir, não é só pagar para estar no lugar. Eu tô lá e o que eu tô tentando tirar disso? Não pode ser também o sanguessuga, aquele cara que vai lá, eu vim aqui fazer negócio. Cara, você não vai fazer. Música de padaria, né? Você tem que ir lá primeiro ser atrativo. Cara, parece o princípio básico do network, né? Primeiro seja interessante para depois não seja interesseiro, né, cara? Primeiro traz para depois você receber. Mas o quanto você está disposto a pagar para estar perto? O quanto, quando eu estou perto do César, que eu vou fortalecer o relacionamento? A gente era cliente um do outro. Vocês eram cliente de gente no formato, a gente foi cliente de vocês no formato de franchise também. Cara, a gente, de tanto relacionamento, de tanto que a gente valorizou essa amizade, saiu uma sociedade. E quanto que você investe nisso? E depois, relacionamento, diferente de network. Isso que a gente conheceu, viu que tem oportunidade da gente crescer junto, tem oportunidade da gente ter valores em comuns que a gente pode, de fato, pensar em relacionamento, porque em algum momento pode ser só uma relação comercial, não tem problema. Vai lá, você faz, beleza. Mas em algum momento a gente pode ver oportunidade. O quanto que esse cara investe no relacionamento, o quanto que está preocupado com o cliente dele, o que ele propôs é fazer
E se ele não fizer tudo isso, esse aqui é um formato que a gente pode falar de consultoria desde quando começou. O cara tinha network para ir e o cara tinha relação com o cliente dele. Então, até a maioria dos consultores vivem, tipo assim, o Zezinho me indicou, o fulano te indicou, isso acontece. Só que hoje tem muita gente ainda que é extremamente negligente quando a gente fala de rede social. Você não tem mais nem desculpa para não fazer network. Você consegue falar com o cara com quem você quiser, de onde você quiser, ou você passa a autoridade do teu conhecimento, você pode usar a rede social como uma ferramenta extremamente atrativa, né? Por exemplo, eu fico bravo quando eu falo, porque o cara reclama, o cara, pô, como é que eu faço? Pô, você tá fazendo o básico, ninguém sabe que você é consultor, você tá pelo menos botando a cara pra fazer, sabe? Então, tipo, é umas características que eu falo, a gente ter características, são as básicas, a gente falou soft skill e tudo mais, mas também tem que ter, cara, sangue no olho, sabe? O que é mais? Vontade. Então, não como se isso fosse pouco, né? Mas o prestador de serviço, ou o dono de varejo mesmo assim, tem que estar interessado no problema do cliente dele, né? Então, o consultor tem que estar interessado no qual o ponto que é importante para ser um consultor. Ele tem que estar apaixonado pelo problema do cliente dele, porque ele tem que resolver esse problema, para isso que ele foi contratado. Então, ele tem que estar, ele é tipo uma coisa que pelo menos fez muita diferença em tudo que a gente pôs na mão dos nossos clientes, foi estar interessado no cliente, no que ele estava falando. Não, tipo, estar na reunião, mas não estar presente na reunião. O cliente falando da dor dele, mas o que ele está falando não tem nada a ver com o problema que eu vou resolver. Não interessa, você está ali para ouvir o problema dele. Às vezes ele está falando de uma coisa que não tem nada a ver com a tua área. Ouve ele, é um problema que ele tem, sabe? Então, o que a gente sempre fez, tá interessado no problema do nosso cliente. Isso aí a gente nunca deixou de fazer. Outra dor que eu encontro muito é o cara falar, pô, eu não tenho onde estudar consultoria. Eu não tenho onde aprender de fato consultoria. É outra responsabilidade falar isso, né? Com o mundo de informação que a gente tem hoje, online, conveniência, que a gente pode acessar e fazer a qualquer momento, acho que tinha que ser uma responsabilidade de falar. Hoje, vocês, onde vocês estão se atualizando, onde vocês estão pesquisando para crescer, vão para a parte acadêmica, como que funciona hoje a parte de aprendizado, mesmo quando a gente fala de consultoria, certo? Cara, uma coisa legal que você me lembrou é que o Felipe fala que o consultor tem que ter cognição alta, e principalmente se você pegar todos os livros de gestão, todos os livros fundamentais de gestão empresarial, ele é escrito por uma multinacional gigantesca. Então, se a gente pega um livro de BSC, ele está falando lá como que alinhar a estratégia na operação, mas é a operação da China, dos Estados Unidos, do Chile, do Brasil. Então, assim, ele está, além de você estudar nesses livros que eu considero como fundamentais, você tem que traduzir para a linguagem do seu público, porque não dá. Se você vai para finanças, por exemplo, você pega os livros de finanças, primeiro que finanças é escrito para SA, para empresa que tem capital aberto, não é escrito para empresa pequena. Aí você tem que traduzir para empresa pequena. Então, você tem que fazer esse trabalho de pegar aqui e trazer aqui. Só consegue fazer isso se tiver cognição alta, né? Então é um ponto do item da anterior. Agora, a atualização, por isso que tem empresas de educação corporativa bombando na internet, porque ele está fazendo justamente isso. Pegando lá o ensino de administração, que é bem quadradinho, trazendo para a linguagem do público das pequenas empresas. Agora, onde que eu me atualizo? Eu sempre vou recorrer ao que os gurus estão lançando, né, livros, né, e tudo mais. Podcasts, eu escuto muito podcast de gestão. Então, tem um podcast de finanças que eu escuto, aí tem que traduzir de novo para a linguagem do pequeno, né, que é um podcast do Neofeed. Ele entrevista CFO de grandes empresas para falar do que está por trás dos números. Então ele fala crescimento do faturamento líquido da empresa, o que está por trás. Então o cara conta a estratégia por trás dos números, né? Então eu me atualizo muito por podcasts, canais de YouTube de universidades renomadas. Então se você pegar o canal do YouTube do MIT, tem conteúdo pra caramba legal. E livros, né? Então a gente vai pegando livros que vai lançando em gestão e vai se atualizando também. Mas é um desafio. Achar fontes boas, novas de atualização. Só queria fazer não um complemento, mas dar um passo atrás do que o César falou. Assim, tudo que o César faz eu acho muito legal, mas isso é um refino de quem já tem pilares muito bem construídos, né? E aí você vai refinando, /atualização, né? Mas eu acredito que o consultor que ele não se debruçou ainda nos clássicos
da área dele, ele precisa se debruçar, né? Tem que ler clássico, porque tem coisas que são atemporais, né? Sim. Tem coisas que não tem uma tecnologia que vai mudar aquilo lá, são atemporais. Até uma história interessante, eu estou ajudando um amigo a migrar de área, né? E ele quer ir para a área comercial. Aí ele me mandou, ontem um áudio falando assim, né? Mas eu não quero errar a mão, me dá o caminho das pernas e tal. Aí eu acho que eu dei uma resposta que ele não gostou muito. Eu falei, cara, é assim, ó. Você vai consumir um universo de informações para depois você descobrir qual planeta que você quer morar. Qualquer área que você queira dominar. Você vai se inchar de informação, você vai dominar, para você falar, bom, eu quero atuar aqui, eu quero me destacar aqui. O que eu tô querendo dizer com isso? Não dá para ter preguiça na área de consultoria. Eu acho que quem quer atuar com consultoria realmente é alguém que gosta de resolver desafios, gosta de pessoas, mas gosta de estudar. E não é estudar porque precisa estudar. Não é igual a pessoa que... Não é diploma para arrumar um emprego. Não é diploma para arrumar um emprego. Que você está atrás do diploma, não do processo de desenvolvimento. É alguém que praticamente gosta de estudar. Eu sou meio nerd, eu gosto de sempre puxar alguma coisa lúdica, né, também. Se fosse pros contos, né? Quem que é um consultor? Ele é o mão do rei de uma história de Game of Thrones. De contos, de Game of Thrones. Ele é o baixinho lá, o Tyrion, né? Ele é o mão do rei, ele é um conselheiro, ele é alguém que orienta o rei, né? No caso é o empresário, ali, tomar boas decisões. Ele é um conselheiro, e o conselheiro geralmente sabe mais do que a pessoa que ele está aconselhando, né? Legal. Além do meu ponto de vista, a parte acadêmica, a parte, como você fala, de procurar, especificamente no nicho que você já ama, mas o que eu gosto de trazer, eu tenho uma referência da área publicitária, na verdade, o Walter Longo, e eu acho muito louco o que esse cara faz. Já tive contato, já tirei foto, mas eu nunca tive a oportunidade de fazer um bate-papo com ele. Mas um dos negócios mais legais que eu acho que eu vi dele é, por exemplo, cara, eu vou começar um processo, eu quero aprender algo novo. Eu vivo consultoria de vendas. Ele vai lá e pega um livro de gastronomia, ele vai entender gastronomia, aplicar, fazer um curso na prática, por quê? Ele começa a fazer um outro universo do universo que ele vive. Aí ele começa de fato a ser criativo. Ele começa a resolver o mesmo problema de forma diferente. Eu não tenho essa capacidade, mas gostaria de ter, e é o que eu tenho cada vez mais, mas é tipo assim, cara, como que eu vou inovar? Como que eu vou ser disruptivo? Quando eu consigo trazer outros universos para esse mundo. É uma das formas que eu tento ser diferente. Capacitação, sim, eu não ficar sempre no mesmo ambiente, porque é ali que eu vou virar um especialista, ali que eu vou ver as novidades, mas eu gosto de trazer um universo diferente para tentar, quem sabe, chegar perto de um Walter Longo, quem sabe ter o que esse cara já fez em termos de profissional. Então eu acho uma teoria muito legal. É um cara apaixonado, né, por estudar. Um cara que faz isso, ele é fissurado por aprender, não importa, ele quer aprender de qualquer forma. Eu já, na minha área, o que eu faço de marketing, growth, estudo bastante vendas, não é para no pau para gringo, não, tá? Mas eu tento ser o mais realista possível. Eu amo o mercado brasileiro, acho que tem muita oportunidade. Só que eu começo a olhar o mercado americano nessa área especificamente. Não tenho coragem de palpitar na área que o César domina, né, que é finanças. Agora, olhando para marketing, vendas e growth, é assustador como os Estados Unidos está na frente. Então, quando eu pego o conteúdo, eu falo, poxa, mas isso aqui a gente está aplicando, era coisa de 2017, que eles estavam começando a aplicar, e já é passado para eles. Então, estão na frente, pelo menos nessa área, 5, 6, 7 anos. Então, é assustador. Quando eu começo a estudar, eu falei, o mercado brasileiro não está pronto para isso. Então, só que também a gente é fissurado de estar na vanguarda. Então, para estar na vanguarda, eu tenho que estudar quem está na vanguarda hoje do mundo. Então, é assustador o quanto que eles estão na frente. Então, o que eu gosto de fazer? Eu pego, poxa, o que eles estão fazendo hoje? Tá, o Brasil não está pronto para isso. Tá, o que eles estavam fazendo antes desse passo? E começa a voltar. Aqui eles estavam 7 anos atrás, onde a gente está agora. Então, se eu estudar o passo seguinte, vou estar 1 ano na frente. Então, começo a minha forma de agir, a minha metodologia de estudo. Então, eu volto até chegar no ponto que a gente está. Depois eu começo a fazer esse caminho, avançando esse caminho de metodologia. Isso é real, né? Eu, principalmente, tenho a mania de ser extremamente ignorante com algumas coisas, de achar que eu tenho um ponto de vista certo, né? Uma vez a gente, com um conselheiro, o cara parecia que tinha uma bola de cristal. Ele falou tudo que ia acontecer, um outro empreendimento que a gente deu ruim, a gente quebrou. O cara mostrou tudo o que ia acontecer. Cara, eu passei por isso, assim, a próxima etapa vai ser essa.
Cara, só que já tinha vivido aquilo, cara, muito já nos Estados Unidos, tá nos Estados Unidos. E aí ontem eu encontrei um outro cara que também é referência desses caras assim, fora da casinha. Ele falou, cara, esse mercado aqui vai pra isso, isso, isso. Outras vezes eu olhei de um jeito diferente. Falei, pá, ela tem tanta autoridade de falar isso. Eu falei, tá, por quê? Ele falou, porque aconteceu assim, assim, assado. Ele tava falando de varejo, especificamente de shopping e tal. Cara, ela já aconteceu. Aqui é um reflexo, não sei se vai ser 2, 3, 4, 5, 7, mas vai acontecer, é um reflexo. Eu falei, Não é se, né? Não é se, vai chegar. A gente não consegue controlar o tempo que isso vai chegar, mas vai chegar. Ele falou, aqui foi isso que aconteceu, essa foi a crise que aconteceu, e o mercado foi prestado. Porque, cara, tá dando uma informação, tá fornecendo. Em algum momento lá atrás eu achei que, quando ele falou, não vou pagar pau pra gringa. Cara, não é pagar pau, é saber que os caras, é feio falar, mas estão na frente. E ele falou alguma coisa pra você relacionado ao franchise do setor de serviço, né? Ele falou, tipo, que tá cada vez mais difícil. Primeiro que vai ter uma crise gigantesca quando a gente fala de produtos, varejo, já tá acontecendo. E principalmente em termos de investimento em estrutura, a tendência é que a galera que tá investindo muito em franchise, que seja de operação, né, é um cenário muito difícil. Lá, um cenário que tá dando muito certo, é a franchise quando a gente fala relacionado ao serviço mais baixo, de investimento muito mais baixo, mas principalmente de ações mais rápidas, jeito de acontecer mais rápido e uma remuneração mais rápida. Então eu falei, pô, também estou no cenário certo quando a gente fala de franchise comparado com o futuro. Por isso que a gente está usando também, falando muito da narrativa de futuro. Cara, o que tem para acontecer não é ser o profeta do apocalipse aqui, mas o cenário da economia está cada vez mais enrolado, vocês têm mais autoridade de falar disso. E a gente vai aproveitar essa narrativa, aproveitar essa oportunidade, porque é um cenário. E lá já passou por isso, já teve essa crise com bem menos impacto, mas teve. Imagina como vai ser aqui. Então é um cenário para se investir em franchise também. A área de serviço hoje é melhor do que você comprar uma baita de uma franquia de produto, montar aquela superestrutura e depois a conta não fecha. Com certeza. Para fechar, cara, para a gente finalizar, eu queria que vocês dessem um conselho para quem está vindo para essa área de consultoria, para quem de fato vai mergulhar nesse universo. Mesmo aquele cara que já tem experiência, que já vive isso, mas eu queria que vocês dessem um conselho para um novo mundo de quando a gente fala de consultoria. Posso filosofar um pouquinho? Por favor. Nossa, professor de filosofia agora. Não, só assim, para quem for ver esse finalzinho, né? O consultor tende, eu falo isso porque eu tenho essa mania infeliz, mas a gente sempre luta contra. É como ele, se uma pessoa estudiosa, achar que sabe muito. Isso é um erro fatal. Dependendo com quem você se associa, ou com quem você absorve, ou quem você ouve, como você mesmo disse, pode te acelerar muito na vida. Em margem de tempo, em lucro, uma série de coisas. E aí tem um conceito econômico que diz o seguinte, é imensurável, mas é só para dar uma mensuração, né? Assim, de todo conhecimento que existe, já existiu, a gente vai conhecer mais ou menos, isso é qualquer ser humano, tá? A gente vai saber, a gente vai conhecer tipo 0,1% de todo conhecimento que existe, certo? Vai passar uma vida estudando e vai conhecer 0,1%. A gente sabe que não conhece, talvez 0,9%, sabe? De todo o conhecimento que existe. Só que tem mais de 99% de conhecimento no mundo que você nem sabe que você não sabe. Isso é maluco. Porque eu sei o que eu sei e eu sei o que eu não sei. Mas o que eu nem sei e o que eu não sei? Como é que eu vou saber disso? Só expondo. Só andando com gente melhor. Só estar aberto para ouvir. Então, muitos consultores perdem muito na vida, eu já perdi no passado assim, por não se expor, por não ouvir, por não ir atrás, ficar numa caixinha fechada. Quer ver um exemplo prático? A gente vive conversando com consultores, fala assim, você vai falar para ele de métodos de trazer cliente, fala, não, consultoria é network e tal, não sei o que lá. Amigão, então fica no século passado então, você tá mal, hein? Se você acha que é dessa forma, né? Porque hoje quem atua com consultoria escolhe para quem vende para qualquer um. E eu quero dizer o seguinte, resumidamente, tá? Estar aberto para se desenvolver e para coisas novas. Porque tem gente voando e às vezes a pessoa tá parada, tá achando que é culpa do mundo, mas não é. Ela simplesmente não viu ainda o que ela nem sabe que ela precisa ver. Eu diria isso, tá? Tá aberto e buscar esse conhecimento. Derek? Cara, pra mim é um pouco mais simples, eu não consigo filosofar. Pra mim é ser apaixonado por resolver problema. Então, se você é consultor e não é apaixonado por resolver problema, sai de campo. Deixa pra quem gosta. Porque você precisa ser apaixonado, porque você vai se apaixonar pelo problema e você vai se apaixonar por resolver problema. E quanto mais você resolve problemas, mais caro fica o teu trabalho. Então, seja apaixonado por problema e seja apaixonado por resolver ele, tá? Então, vem pro campo de batalha, pelo menos com essa mentalidade. Pegar a dor e resolver essa dor.
Eu acho que o que atrapalha muito o consultor, o Felipe falou desse ponto de achar que sabe tudo, né? O consultor tem a mania de arrogância. A arrogância, eu acho que ela acaba com qualquer carreira, né? Quando a pessoa acha que sabe mais que o cliente ali, que às vezes o cliente é uma empresa, um pessoa que não tem estudo, às vezes ele não tem intelectualidade formal, né? Mas é uma pessoa puta de uma sabedoria, né? De vida e tudo mais. Então, exato. Então, às vezes é muito mais rico que você, né? Então, assim, a arrogância, eu acho que é um problema, que é um problema que o consultor nunca pode ter essa postura, né? A gente acaba esbarra falando de postura de novo, né? Nunca deixar de estudar. A gente está numa oportunidade de aprender algo novo aí, as IAs, como que ela vai atuar no setor de consultoria, como que ela pode ajudar o consultor, né? Não ver como uma ameaça, ver como um auxílio para melhorar a produtividade, a excelência das entregas dos trabalhos e tudo mais, né? Então é nunca deixar de estudar e nunca ter a postura de arrogância. Perfeito. Pessoal, a gente finaliza aqui. Eu vou deixar o meu recado também. Espero que vocês entendam que tem muita oportunidade quando a gente fala do mercado de consultoria. Só que, obviamente, também tem muitos desafios. E não tem nada de diferente. É o que já acontece, a receita do bolo já está desenhada há muito tempo. Cara, estudar pra caramba, trabalhar pra caramba, ter resiliência e ir pro campo de batalha. Não fica aí sentado achando que você é o dono do mundo, achando que você tem que ser o dono da verdade. Vai pro pau, vai pro jogo, vai pro game. É lá que as coisas vão acontecer. Agradeço o Felipe, obrigado por ter vindo aqui, colocar um pouco das suas opiniões. Aí, você é um cara também que sempre fala, não guarda nada, está sempre disposto a enfrentar o problema, né? Tipo assim, não vai guardar, não vai poupar. Derek, obrigado por estar aqui. Para quem não sabe, Derek ainda está com dengue, então tipo, um pouco mais difícil ainda, né? Puxado pra caramba. César, obrigado também. É isso, galera. Agora aquela parte básica, né? Segue a gente, dá um like aqui no YouTube e bora pra cima, vamos fazer sucesso.